Sejam bem-vindos a mais um Perolar. O Perolar hoje está cor-de-rosa e eu tenho como convidada a Evelyn, que tem uma história de superação maravilhosa. Teve câncer aos 23 anos de idade e vai ser um prazer enorme ouvir a história dela. Muita informação, muita superação. Vamos convidar a Evelyn para entrar. Seja bem-vinda, Evelyn. Bem-vinda. Obrigada pelo... Eu tô com frio na barriga de estar conversando com você hoje. Nossa, eu que agradeço. Olha, eu até peguei aqui o celular do marido para fazer a sua apresentação, porque é tão rica a sua apresentação que eu preciso ler. Eu juro que eu tentei decorar, mas eu não consegui. Olha, a Evelyn, ela é fisioterapeuta, coordenadora de projetos voluntários da Oncoguia, que é uma ONG de apoio, informação e defesa de direitos dos pacientes com câncer. Apaixonada por gente e por facilitar meios de comunicação para conectar, inspirar, engajar e mobilizar pessoas. Diagnosticada com câncer de mama aos 23 anos, autora dos blogs Lenço Cor-de-Rosa e Minha Vida Pós-Câncer, se tornou uma das primeiras pacientes a falar abertamente sobre a sua mutação de BRCA e os desafios como paciente mutada. Eleita pela revista Veja Paulistana, nota 10, premiada pelo Fiesp como Excelência Mulher, embaixadora Coletivo Pink, eleita uma das 10 mais influentes por sua cidade natal. Em 2022, recebeu o Prêmio de Desenvolvimento pela revista Ideias da Sul, voto de júbilo pela Câmara Municipal de São Paulo e se tornou a única brasileira autora de uma pesquisa global de mulheres mutadas pela BRCA. Foi. Muito currículo, né, gente? Então, você tem 34? 33, 34? Minha idade, olha só. Já viveu tanta coisa. Oi? Eu gosto da parte adulta da minha história. Eu gosto só de ser a mãe do Bento e do Bartô, a esposa do Jota. É isso aí. Mas eu achei interessante falar tudo isso para as pessoas saberem quem elas vão escutar essa noite. Assim, tanta vivência, eu acho que você tem tanto a nos acrescentar nessa noite, né? Muito obrigada mesmo por aceitar esse convite. Eu vou pedir para você... Bom, você acabou de se apresentar de novo, mas eu vou pedir para você começar contando sua história, dar uma resumida, assim, um panorama geral da sua história. Eu vou tentar. São 10 anos em alguns minutos, né? Mas eu tive câncer com 23 anos, então naquela época, sem nenhum histórico familiar. O que eu tenho, a mensagem que eu tento passar muito esse ano, assim, especialmente. Acho que a minha história, ela tem uma vertente que pode paralisar e assustar esse público mais jovem, né? Então eu venho ali, né, por uma causa. Então o meu câncer, ele faz parte, né? Se a gente pensar na parcela de mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, eu represento de 5 a 10% dessa estatística mundial, tá bom? Então eu sou portadora de uma mutação genética que diz, né, assim, a gente tem um sistema imunológico que protege a gente de células que são relacionadas ao universo do câncer, e o meu sistema de defesa não está muito bom, né? Eu tenho uma deficiência no meu DNA, onde eu não combato, é como se eu tomasse um café com células cancerígenas, sabe? Eu não consigo combater essas células. Então, por esse motivo, eu tive câncer super jovem. Então, a minha mensagem é muito mais para a gente. É claro que se a gente pegar essa parcela de mulheres diagnosticadas jovens, ela está crescendo cada vez mais. Não só por fatores de alimentação, alguma coisa assim? Muito estilo de vida, né? Muito estilo de vida. A gente fala cada vez mais para combater 3 grandes frentes para não adoecer. E aí a gente não fala só de câncer, né? Fala de muitas outras doenças, que é o tabagismo, né? E a gente vê hoje uma onda de muitas mulheres e muitos jovens também usando o cigarro eletrônico, narguilé e vários outros tipos desse derivado do tabaco, que é super prejudicial para a saúde. A gente está falando também do combate à obesidade, né? A gente tem visto cada vez mais uma população que se alimenta mal. Esse é um desafio pessoal que eu tenho relacionado à alimentação. Eu gosto muito de comer besteira. Eu falo que tem dores que só um cheeseburger consegue curar na minha vida.
E o sedentarismo, que também é um desafio pessoal, eu tenho muita dificuldade de encontrar algo que eu sinta prazer fazendo. Né? Até eu ouvi o próprio Drauzio Varela dizendo que nem ele sente prazer correndo, né? E ele é super maratonista. Então, estou tentando me aventurar agora no universo do tênis para ver se eu consigo me apaixonar por algum esporte, mas sempre foi um grande desafio. Então, a gente super entende por que a população anda dessa forma também, né? Então, e a pandemia ajudou bastante, né? A gente ficando em casa. É verdade. Bom, Evelyn, eu vou começar aqui. Eu anotei algumas perguntas importantes aqui para conduzir, para não deixar passar nenhum detalhe aí dessa sua história que é tão rica. Primeiramente, eu queria dizer que hoje a gente vai quebrar um tabu aqui. Muitas pessoas não gostam nem de pronunciar a palavra câncer, né? Muitas pessoas pensam que vai trazer maldição, sei lá, eu já ouvi tanta coisa assim, crendices assim, né? Mas pronunciar a palavra câncer é importante a gente falar sobre, até para quebrar esse tabu de ir pesquisar, fazer exame. Eu fiz meu exame essa semana, eu fiz ultrassom de mama essa semana. Eu falei, olha, vou ter live essa semana, deixa eu já cumprir meu papel aí. Uma vez por ano eu faço, eu acho muito importante. Evelyn, do apalpar e sentir. Conta pra gente como foi, quando você apalpou e sentiu, até a consulta, ouvir da boca do médico, como foi toda essa situação, um misto de sentimentos, de emoções, como foi esse processo? É diferente, na verdade, porque eu sou fisioterapeuta de formação, né? Então, eu já estava totalmente apaixonada pelo universo do câncer um ano antes de eu me formar como fisioterapeuta. Foi a época que eu recebi o diagnóstico. Então, eu estava entendendo minimamente o que era o câncer de mama, principalmente, porque eu ia atuar com reabilitação de câncer de mama. Não ia para nenhuma outra área que não fosse essa. Estava extremamente encantada com a delicadeza da área em si, do que isso representa também na vida de uma mulher que está precisando recomeçar a vida depois de um câncer. Mas eu tinha também uma consulta com a ginecologista na época, que era uma consulta muito para buscar remédio, sabe, anticoncepcional. Eu sempre tive muito sangramento, assim, na menstruação, isso sempre foi, desde quando eu comecei a menstruar. Então, eu usava o anticoncepcional para dar uma segurada um pouco nesse fluxo sanguíneo. Uhum. Mas não era uma consulta onde a médica me tocava, onde ela me examinava, onde ela estava pertinho, sabe? Era uma consulta assim de, acabou o remédio, então tá aqui, caixinha, sabe, a amostrinha? Leva aqui, né? Pode ir, e depois a gente se fala, depois você volta. Então não era uma consulta onde eu aprendi sobre esse autocuidado, né? Esse autoconhecimento das minhas mamas e do meu corpo como um todo. Então, quando eu espreguicei no domingo, encostei a mão no seio e vi que tinha alguma coisa que não era normal, eu não pensei em câncer em nenhum momento, assim, nem no processo de estar com um mastologista, para ser sincera. Eu fui perguntando para minha mãe, para minha avó, para minhas tias, eu fui mostrando literalmente a mama e o nome para todo mundo, falando, olha, isso aqui é normal de uma mama? Né? Porque eu acho tão estranho, porque minha mama está aqui e tem parece que uma outra mama dentro da mama, né? Era um nódulo que quando a gente tirou esse nódulo, ele era do tamanho de um carocinho de pêssego. Então ele era um nódulo bem palpável. Considerável. Para uma mama pequena, sempre fui muito sou pequenininha, né? Mas minha mama era muito menor do que era hoje. Então, quando eu fiz a primeira cirurgia, que era para retirada desse nódulo apenas, sem pensar em câncer nem nada do gênero, eu já tinha perdido um quadrante. Então, se a gente pensa na mama redondinha, assim, né, e dividir ela por 4, eu já tinha perdido um quadrante, né, um quarto dessa mama na primeira... Então, você já tirou, logo que você descobriu esse nódulo, antes de saber se era cancerígeno ou não, você já tirou? Não fui para biópsia, não passei por um processo que depois eu posso compartilhar, que foi a jornada da minha mãe com câncer. Uhum. Né? Um outro cenário, é por isso que eu até afirmo muito, assim, que para mim ser familiar de paciente com câncer foi muito pior, assim, foi muito mais difícil, porque a sensação de impotência é gigante. Né? Mas voltando para o meu caso, naquela época, o que aconteceu foi, eu sentei na frente de um mastologista e falei, olha, isso aqui não é normal, isso está me incomodando. Ah, você tem histórico de câncer na família? Não tinha. Você sente dor? Não sentia. Você tem, né? Não tinha retração de mamilo, não tinha nenhum outro sintoma que pudesse, né, caminhar do lado de câncer. E ele falou para mim na época, ele falou, olha, vamos deixar como tá? Daqui a 6 meses a gente olha de novo. Se tiver preocupante, a gente
aprofunda nessa investigação, tudo bem? Você é jovem, né? Assim, não está totalmente fora da faixa etária para um grupo de risco de câncer, você não tem histórico familiar. Daí eu acho que algo dentro de mim, né, que a gente chama de intuição, Deus, e aí a gente pode colocar essa persona para o sentimento que eu tive na época da forma mais, né, confortável para quem estiver assistindo a gente. Eu senti uma coisa muito grande me dizendo que eu precisava tirar. E eu insisti com o médico. Então, acho que essa também é uma mensagem importante. A gente é muito protagonista das nossas histórias, sabe? E por mais que a gente confie na figura do médico que está ali sentado na nossa frente, só a gente sabe o que é normal, o que não é normal, o que tinha um mês atrás e o que não tem, né? Assim, a gente conhece o nosso corpo. Né? Eu insisti, e ele foi falando, não, eu não posso tirar tudo que chega em você, você é super nova. Eu falei, não, eu fiquei batendo pé, até que ele falou, tá bom, vamos te operar. Então, eu fiz a cirurgia, não pensei em câncer mais uma vez, segui minha vida normalmente, e um mês depois eu voltei para esse consultório médico, a pedido dele. E foi aí que eu recebi o diagnóstico de câncer. Ele explicou que ele demorou tanto, a gente sabe que é um diagnóstico que não demora tanto para vir, principalmente quando a gente está falando de plano de saúde, né? SUS a gente sabe que demora, mas plano a gente sabe que não demora. Né? E ele pediu desculpa porque ele não acreditava no resultado da biópsia e ele foi mandando para outros laboratórios para confirmar esse pedacinho que ele tinha tirado. Né? Então, aí quando ele demorou para dizer câncer, né? Ele foi dizendo que não era uma boa notícia, que eu ia ter que tirar a mama, e aí eu fui, meu pai sentado do meu lado, ele pediu para que meu pai fosse na consulta, minha mãe estava em casa, em São Paulo, sem ter ideia do que estava acontecendo. E aí a gente recebeu a notícia juntos, e aí eu fui ouvindo, eu fui falando, onde que ele está querendo chegar? Porque ele não usava a palavra. E aí eu tive que parar e falar, doutor, o que está acontecendo? Desembucha, né? Usa a palavra, né? Fala a palavra, o que está acontecendo? E falei, você está com câncer, é um tumor que não dá para esperar, é um tumor agressivo, porque eu pedi uma semana para pensar. Né? Eu falei, quase que eu quis romantizar a situação. Eu falei assim, me dá uma semana para eu pensar, eu preciso pôr o pé na areia, eu preciso entender o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, o tempo que eu tiver para viver. E falei, não dá para esperar, é um carcinoma invasivo, ele é agressivo, e eu preciso tirar tua mama e você precisa ir para quimioterapia. Ele falou, eu já estou cuidando de você, você vai sair dessa sala agora, você vai fazer todo o pré-operatório, já tem ressonância marcada, já tem ultrassom marcado, já tem toda a parte laboratorial marcada. Você precisa ficar aqui, continuar comigo no hospital para poder fazer tudo isso. E eu recebi a notícia um pouquinho antes do aniversário da minha mãe, foi dia 17 de dezembro. E no ano novo eu estava fazendo a mastectomia já, eu passei o ano novo. Bem Natal e Ano Novo, que é uma época tão festiva assim, né? Bem desafiadora, assim. Mas eu fiz uma promessa para mim, assim, que eu dificilmente compartilho essa promessa com todo mundo, mas Natal e Ano Novo para mim são datas muito importantes. Por mais que eu não demonstre isso, sabe? Mas são muito importantes para mim porque representam o quanto valeu a pena não ter desistido, de ter... Eu não gosto da palavra lutar, mas mostrou que valeu a pena não ter desistido de mim, sabe? Principalmente pela vida que eu tenho. Encarado, né? Ter reagido. Algo me diz que a gente vai chorar hoje, né? Algo me diz que eu já estou chorando. Deus. Ô, Evelyn, quanto tempo você levou, assim, você já marcou na hora, eu tenho uma tendência muito séria a procrastinar assuntos que eu tô com medo, assim, sabe? Até, tipo, uma entrevista de visto, tipo, coisas assim, eu fico, ai não, mas e se? Daí eu acabo não fazendo, e é pior, principalmente se tratando de saúde. Como foi? Você já marcou na hora, você enrolou, como foi? Não, eu não tive Quando você tempo. sentiu? Eu Não, acabei... quando você sentiu. Foi bem rápido, sim, porque as mulheres da minha família sempre foram mais quietas, mas sempre foram muito proativas, né? Então a minha mãe mesmo já ligou, já marcou, já me levou, então ela já pegou na minha mão. Como a gente não pensava em câncer também, não foi algo que me paralisou, era algo que eu só queria resolver, sabe? Não demorou muito. E não é o cenário que a gente vê hoje, né? Assim, principalmente dentro desse ativismo todo na organização, a gente vê que
dois pontos muito comuns. O primeiro é a não priorização. A gente, como mulher, a gente prioriza tudo na nossa vida, menos a gente. Então, o filho é mais importante, a escola é mais importante, o marido é mais importante, o trabalho, a faculdade. Aí eu posso esperar. Eu tô sentindo que não tá tudo bem, mas eu consigo dar conta, ninguém precisa saber, depois eu vou. Então, essa é uma grande barreira que a gente tem para diagnóstico precoce, essa falta de priorização que a gente tem. Além das barreiras culturais, a gente vê muito, principalmente em comunidades, né, onde a informação não chega da forma correta, onde a gente tem essa deficiência de acesso à informação, principalmente. Homens que não liberam as mulheres para fazer exame porque é um médico ginecologista, porque não vai fazer um Papa Nicolau, porque, né, assim, sua mulher jamais pode ser examinada por outra pessoa. Ou quem procura acha, né, que todo mundo, né, eu não vou atrás, porque se eu for atrás eu vou achar alguma coisa. Né? E aí isso é barreira totalmente cultural. E depois a gente tem as barreiras sociais, que a gente não tem mamógrafo, as filas no SUS são gigantescas, né? Não tem profissional capacitado e qualificado para fazer um exame decente a ponto do médico conseguir interpretar esse exame. Então, é um cenário muito desafiador. Difícil. Uma menina de 23 anos, no início da vida adulta, terminando a faculdade, recebe uma notícia... Olha que tá aqui, recebe uma notícia devastadora. Você tinha sonhos e planos até nesse momento? Ou foi a partir daí que você falou, meu futuro, preciso sonhar, preciso... Como foi, assim? Com 23 anos, a gente não sabe muito bem o que é da vida. Pensa, né? Eu tava vivendo. Com a fisioterapia, mas eu era aquela coisa assim, eu ia de carro para a faculdade, eu voltava para casa, eu assistia a sessão da tarde, o almoço estava pronto, né? Assim, eu levantava depois para tomar um banho, assistir mais umas novelinhas com a minha mãe e dormir para o dia seguinte estar na faculdade também. Então, era uma vida muito sem ideia da nossa finitude. Eu vejo muita gente, ainda assim, né? Assim, acho que se não fosse esse processo do câncer, eu talvez estaria nesse mesmo pensamento, assim, vivendo a vida nos bloquinhos, o bloco faculdade, depois o bloco emprego, depois o bloco namoro, depois o bloco casamento, depois o bloco filho, e aí eu vou levando a vida, né? Até eu me dar conta, quando eu estiver ali, provavelmente... numa idade onde eu já não consigo reverter mais as coisas, né? Ou num leito de um hospital onde eu não consigo mais reverter as coisas, me questionando do porquê que eu não fiz isso antes. Por que eu não falei com quem eu queria ter falado antes? Por que eu não perdoei quem eu queria ter perdoado antes? Então, assim, quando o médico comentou ali no momento daquela consulta, o tratamento é invasivo, a gente não sabe ainda se ele está em outros lugares do seu corpo, a gente não tem, a gente precisa investigar tudo isso agora, mas vamos colocar esse ano, esse primeiro ano como um ano crucial para o seu tratamento, que pode ser que você não chegue nele, né? Assim, pode ser que você não sobreviva ao tratamento, o diagnóstico, e aí... Ele falou assim? E aí o chão abre, porque você fala assim, da vida até aqui, né? Assim, será que eu me permiti viver da forma como eu gostaria de viver? Então, eu lembro muito, 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 muito que na segunda cirurgia que eu fiz, que foi essa retirada da mama inteira, eu anotei num guardanapo no hospital por que eu queria viver. Assim, porque também passar por tudo que eu passei, por todos os procedimentos, e que, né, por essa questão da mutação genética, eu sei que eu vou passar pro resto da minha vida esse controle, eu não posso garantir que o câncer não vai voltar, ninguém pode, nem o meu próprio oncologista. Então, esse controle que eu tenho a cada 6 meses, tudo isso reforça aquele papel que eu escrevi lá atrás. E eu sinto muito, assim, que eu não criei nada novo, sabe? Eu não reinventei a roda, eu não passei um ano da minha vida pensando no que eu teria de propósito para viver esse primeiro ano. Eu só quis fazer aquilo que eu achava que era bom para mim e que eu continuo nesse propósito até hoje, que é servir pessoas. Eu não me vejo fazendo nada além disso. Eu não me vejo fazendo nada além do que esse propósito que eu sinto que é quase que uma dívida de gratidão com tudo que eu recebi, com todos os presentes que eu recebi nessa vida,
de médicos que me atendem quase que de forma gratuita e que são os melhores do Brasil e que me atendem só porque eles querem me atender, porque eles acham que minha história pode fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. Então, assim, isso é o que faz a minha roda girar. Principalmente nos momentos difíceis, onde eu canso de falar disso, onde eu canso de ser isso, onde eu canso de me sentir isso. Então, aí eu lembro das pessoas que estão cuidando de mim nos bastidores, exatamente porque elas confiam e acreditam no que eu faço da melhor forma que eu faço. Então, eu não criei nenhum propósito novo. E a mesma Evelyn que está aqui conversando com você hoje e que atua no Oncoguia com 95 voluntários que estão aqui já assistindo e que conversa com sogros e que conversa, que cuida do marido e que cuida do Bento e que fala com o vizinho. Eu tento ser exatamente a mesma pessoa para todas as pessoas, sabe? E eu sei que isso me dá uma força e uma energia que eu acho que sei de onde vem, mas que me dá força para continuar enfrentando o que eu tenho que enfrentar. Fazendo uma analogia com o nome do quadro, Perolar, né, da historinha da pérola, a pérola, ela passa todo aquele processo de sofrimento até criar a pérola, né, as camadinhas ali em volta daquele corpo estranho que entra e está incomodando o corpinho dela. E quando ela finalmente produz aquela pérola, quando ela finalmente supera aquele problema, a pérola vai para outra pessoa. Ela vai para abençoar o outro. E acho que a sua história é bem isso, assim, né? A sua história, você passou por algo tão profundo e serve para abençoar o outro. É isso aí, muito lindo. Evelyn, autoestima, que é algo tão importante, assim, é algo que, às vezes quando a gente está com a autoestima baixa, a gente deixa até de produzir, assim. Como foi a questão da autoestima sendo tão jovem assim? Duro que lá atrás eu não foquei nisso. Então, Não? assim, não. Hoje eu foco. Gozado, né? Essa maturidade em 10 anos, que eu não vou dizer que eu sei da vida, porque eu não sei da vida. A gente nunca vai saber. É um aprendizado constante. Por incrível que pareça, a minha autoestima vem esse resgate com a maternidade, assim. E acho que eu estou vivendo um dos processos mais lindos da minha vida, assim, que mais me emocionam de uma descoberta de uma mulher. A Evelyn de 23 era uma menina que só queria viver, assim, sabe? Que só queria enfrentar o que tinha que enfrentar e estar bem pela família, pelos pais, pelos familiares, né? Pelos amigos, pelo propósito que queria adotar. Então, essa Evelyn não pensou, né? Poucas vezes, eu lembro que foi uma vez que a falta do meu cabelo mexeu muito comigo. Foi quando meu avô quis raspar a cabeça para me homenagear, sabe? Para acompanhar comigo. E naquela época eu não tinha o olhar mais empático e cuidadoso com as palavras, sabe? Isso eu aprendi no processo com câncer, não com câncer em si. Mas aquilo me revoltou muito, porque não era uma escolha para ele, mas não era uma escolha para mim. E eu não queria que fosse uma escolha para ele, por mais linda que fosse, sabe? E a gente teve uma conversa muito intensa sobre isso. No fim, ele acabou me respeitando e não raspou a cabeça. E hoje eu entendo que, nossa, foi a coisa mais linda, uma das mais bonitas que alguém quis fazer por mim. Mas é porque eu realmente não tinha esse olhar voltado para o meu cabelo, para a mama. Eu vivi isso depois que eu me apaixonei, né, pelo meu marido, assim, porque eu tirei a primeira mama, eu tava num outro relacionamento e aí, assim, fui eu que terminei, porque eu enxerguei ali que nesse pacotinho de propósitos e de vida que eu queria ter depois do câncer, aquela história não se encaixava. Porque eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma vida tão gostosa com meu marido hoje, mas eu queria uma vida com alguém. E foi muito melhor do que eu imaginava. Mas naquele momento, naquela época, eu entendi que aquilo não se encaixava no meu modelo de vida. Então, depois de 7 anos de namoro, eu resolvi terminar, porque eu sabia que eu não teria um futuro que era o que eu gostaria de ter. Nossa, e aí, é importante você ter essa visão, assim, esse posicionamento, essa coragem, né, Foi. Não foi por falta de sentimento, assim, mas ao mesmo tempo... Não, foi por muito sentimento. Foi, sim, e foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque libertou a pessoa e me libertou também.
Mas eu fui para um caminho inverso de relacionamento, onde eu achei que eu precisava viver tudo que eu não tinha vivido, sabe aquela coisa assim muito louca? E quando a gente Uhum. por uma situação difícil, a gente para reavaliar e fala, meu Deus, eu preciso, sei lá, ser diferente do que eu sou. E eu fui para um outro caminho, me relacionei com uma pessoa que era totalmente o oposto do meu relacionamento, principalmente de mim. E óbvio que não ia dar certo. Né? E essa pessoa terminou comigo alguns meses depois, pelo telefone, falando, olha, eu entendo o que você está sentindo, mas eu não quero conviver com isso, eu não quero conviver com câncer. E aí no dia seguinte ele postou uma foto, pé na areia na praia, com a ex-namorada, e a descrição era espírito livre. E foi a primeira internação que eu tive ali, que não tinha a ver com câncer. Eu fiquei 5 dias no hospital e ninguém entendia o que eu tinha. Eu fiquei muito mal e eu sabia que era tristeza. Eu tinha tristeza, uma tristeza profunda de passar por essa questão. Onde eu quero chegar no gancho da autoestima. Porque eu fui amadurecer, a menininha não era mais a menina, né? E aí eu fui, né, alguém entrar, essa é uma estatística forte, assim, acho que 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas no Brasil, Meu né? Deus. E entrar para essa estatística dessa forma foi algo que mexeu tanto comigo que eu prometi para mim, falei assim, eu não vou mais me relacionar com ninguém até o tratamento terminar. E eu tinha 10 anos de tratamento pela frente. Nossa. Eu não vou me relacionar com ninguém até. Eu prefiro que a pessoa diga que eu sou chata, que eu sou quieta demais, que eu sou possessiva, enfim, os inúmeros adjetivos e defeitos possíveis para um ser humano, mas não o câncer. Não vai ser essa a desculpa. Até o Jota chegar na minha vida. E foi um dos processos mais lindos, assim, porque o Jota, ele é uma pessoa que, mesmo quando eu não sei o que ele está fazendo, eu sinto um orgulho gigantesco de quem ele é, sabe? E ele foi tão respeitoso comigo, porque a gente marcava de se encontrar e eu chegava no dia e desmarcava. Porque eu tava morrendo de medo de sentir por ele o que eu sinto hoje, que só cresce, mas assim, até um dia do dia do 7-1, que o Brasil perdeu de lavada para a Na Alemanha, Copa. eu falei para e minha avó incentivando, e toda a turma, vai, até o próprio oncologista falando, vai viver, você já tirou o sobre, tá tudo bem, perca esse medo. Isso aí é uma prescrição literalmente médica, assim, para eu me relacionar com alguém de novo. Eu fui e a gente casou, eu tenho Bento, mas assim, onde eu quero chegar, assim, o diagnóstico da mutação genética chegou, foi um outro abre-chão pra gente, agora já me relacionando com alguém, porque o medo de ser uma bomba relógio, de não estar viva, sabe assim, do câncer voltar e eu não viver a vida que eu gostaria que ele vivesse comigo, muito além do que eu vivesse com ele. Isso me fez repensar se eu seria a melhor pessoa para estar perto dele, de tão incrível que ele é, sabe? E ele, com muita paciência, foi me mostrando que a gente ia estar junto, né? E a gente continua junto nos maiores perrengues que a gente passa hoje, né? A gente já chega neles também, né? A gente vai falar de. Mas eu tive essa decisão de tirar outra mama de forma preventiva por uma questão muito prática, sabe? Isso a maturidade do tempo me trouxe também, né? A minha mãe faleceu um mês antes da Já gente. teve isso, né? Depois, 2 anos depois, a sua mãe veio o diagnóstico com câncer. Daí eu penso que o chão. Super enfrentou o câncer. Minha mãe estava bem, estava curada, foi um diagnóstico extremamente precoce. E acho que aí vem outra coisa super importante de ser dita, né? A gente se prende ao câncer. O câncer, a gente fez uma pesquisa com Datafolha que mostra assim, que a grande parte das pessoas que foram entrevistadas que não têm contato com câncer associam câncer à morte quando escutam a palavra. Isso não é mais assim. Mesmo quando a gente descobre diagnóstico avançado, a gente tem infinitas oportunidades de tratamento e de formas da gente poder prolongar essa vida e que seja uma vida com muita qualidade. A gente tem aí exemplos de mulheres que vivem com câncer de mama avançado ou metastático em cuidado paliativo há 20 anos. Sabe? Então é um outro cenário de boas notícias onde a gente pode trazer e agradecer mais uma vez você por essa oportunidade de eu estar aqui te contando isso. Sim. Né? Tem Eu não estudos sabia disso. Olha só, informação nova pela para mim.
metastático, que é câncer de pele metastático, que estão literalmente curados com novos tratamentos. Então, assim, tá cheio de boa notícia para compartilhar. Ai, que bom. E a minha mãe faleceu de um AVC extremamente agressivo. Ah, não foi do câncer? Teve um AVC, eu deixei a minha mãe falou, tô com uma dor no joelho, eu vou ficar aqui quietinha na cama hoje, tudo bem? Eu era muito grudada na minha mãe, assim, a gente tomava banho juntas todos os dias, a gente andava de mão dada, a gente demonstrava sempre que podia o amor que tinha uma pela outra, e quando eu ia para o trabalho, ela ia até a janela da sala e me dava um tchauzinho da janela da sala, enquanto eu saía com o carro. E neste dia ela falou, eu vou ficar aqui porque eu tô com uma dor no joelho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Peguei o café, deixei o café quentinho do lado da cama. Cheguei no meu trabalho, meu pai me ligou e falou, filha, volta porque eu encontrei sua mãe desacordada no seu quarto e a gente precisa levar ela para o hospital porque eu acho que ela teve um AVC. E aí, quando a gente chegou no hospital, o café, quando eu voltei para casa, o café ainda estava quente do lado da cama. E o primeiro boletim médico que a gente teve foi que minha mãe tinha tido 70% já de hemorragia interna e que mesmo que se ela sobrevivesse, ela estaria em estado vegetativo, com respirador e sem nenhum outro tipo de hipótese disso reverter. E acho que essa é uma mensagem, uma das mais bonitas que minha mãe deixou, sabe? O quanto a gente precisa viver aqui e o agora. A gente não faz a menor ideia do tempo que Deus preparou, ou do tempo que a vida separou para a gente viver o que a gente precisa viver ao lado das pessoas que a gente tem do nosso lado, que de certa forma foi orquestrado para que a gente viesse na família que a gente veio, tivesse os familiares que a gente tem, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? E a gente precisa aproveitar muito isso, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. E essa foi a grande lição que a minha mãe deixou. E por pensar nessa falta dela, ser mãe sem uma mãe é uma das piores dores que eu já vivi na minha vida, porque eu adoraria ter alguém para compartilhar sobre as coisas difíceis e eu não tenho, né? Então, assim, eu vivo tudo hoje sem a presença desse colo materno, desse útero fofinho que mamãe tem, né? Por mais, né, diferentes que existem, perfis diferentes de mãe, né? Toda mãe é sempre uma mãe e eu não tenho esse colo para voltar, então isso é algo que eu sei que eu vou ter que lidar para o resto da vida. E pensando nisso e planejando muito bem o meu futuro, como eu fiz com o namorado lá atrás, eu cheguei à conclusão de que eu precisava tirar o seio antes de ser mãe. Porque eu sabia que eu ia ter um pós-operatório intenso, que eu não ia ter uma rede muito próxima de apoio a ponto de cuidar de mim enquanto eu cuido de um bebê, que eu não ia poder ficar com o meu filho, segurando o meu filho por muito tempo por um pós-operatório, e que eu poderia mudar muito a dinâmica familiar pensando nisso, e porque eu nunca tive esse olhar para a amamentação que muitas mulheres têm e que é um olhar super bonito. Então, sempre foi uma coisa mais prática. Mas não foi fácil de decidir. Foi uma decisão muito difícil e muito compartilhada com os médicos que estão pertinho e com o Jota. Mas nessa cirurgia, quando eu voltei do centro cirúrgico, eu tinha usado uma prótese diferente da primeira cirurgia, que é uma prótese que eles chamam de expansora. Então, a gente sai do centro cirúrgico extremamente murchinha, sim, tem nada, totalmente sem o seio, você vê a costela, você vê tudo. Ah, e depois ela vai inflando. Que Eu legal. tenho um catéter aqui no meio da costela e a gente vai enchendo esse catéter de acordo com o tempo, enquanto a pele vai se acostumando com essa nova mama. Nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. É uma prótese expansora. E eu já estava casada, né? Eu já tinha, né, assim, já tinha uma vaidade, já estava assim, sempre pensando em me arrumar para o Jota, me arrumar para mim, me arrumar para os outros, né? Então, quando eu me vi sem a mama mesmo e vi essa realidade do que é não ter as mamas, de ter uma mastectomia e não ter a mama, isso mexeu muito comigo. Então foi, acho que nessa parte que a autoestima gritou mais. Eu sentia vergonha, sabe, do Jota me ver desse jeito. E até o dia que ele percebeu, porque eu tinha 2 drenos saindo debaixo do braço, então eu precisava de ajuda do Jota para tomar banho, né, para me alimentar. Tinha todo esse suporte dele por trás para me higienizar, tinha todo esse apoio dele por trás, mas ao mesmo tempo era algo que eu não queria que eu permitir que ele visse, porque era uma Evelyn diferente, né? E ele olhou para mim num desses banhos e falou: o que está acontecendo, né? Assim,
Por que que esse momento a gente está se fechando? Eu falei, porque eu tenho vergonha. Eu estou extremamente envergonhada dessa pessoa nova que você está vendo. E ele só me respondeu assim, ele falou, mas quem disse que você é o que falta em você? Então, é óbvio que mexe com a autoestima em muitos pontos, né? Tem mulheres que têm esse apego com o cabelo, eu acho que hoje eu também teria. Tem mulheres que têm esse apego com as mamas, assim como hoje eu tenho, né? É difícil Seu eu me cabelo cresceu rápido? Cresceu, mas eu não deixei. Ah, Eu você vou foi sair da cortando. fase do cabelo curto. Agora eu tô vivendo cabelo comprido pela primeira vez desde o câncer, assim, porque realmente tem sido uma fase da maternidade, tem sido uma fase muito mais especial na minha vida, assim. Mas naquela época eu adorava o poder que o cabelo curto dava, de ser alguém diferente Você das... fica muito bem com o cabelo curto. Eu Você fica muito bem de qualquer jeito. Você é linda, Evelyn. gostei muito do cabelo curto, assim, muito. Foi uma fase onde eu me sentia mais potência, assim, sabe? Uma mulher diferente, né, que me dava mais força para falar sobre a jornada, para encarar tudo. Mas agora eu não sei, eu também continuo me achando uma mulher meio potente, com mais força para encarar tudo. Então acho que o cabelo é ativo, tá? Nesse ponto, para mim, né? Para muita gente não é. Mas a autoestima eu vejo assim que é algo muito desafiador, porque muda tudo, né? Não vem, o câncer não chega só com câncer, a notícia do câncer, ele vem com uma cirurgia, ele vem com né, com a quimioterapia, dependendo da quimioterapia, com a queda do cabelo, ele vem com excesso de corticoide, então eu ganhei 8 quilos no meu tratamento, eu estava bem inchada, eu não estava cheinha porque eu tinha me alimentado, eu estava cheia de corticoide, então eu era inchada, né, eu tinha uma limitação em relação à imunidade diferente das outras pessoas, então eu não podia comer qualquer coisa, eu não podia ir para qualquer lugar, eu não podia ter contato com muita gente. Você teve Então, que parar a faculdade ou você pôde eu, continuar? na verdade, eu só não parei porque a turma lá foi muito gente boa comigo, sabe? Porque eu estava no estágio, era a última fase e o meu curso era a última turma. Então, assim, se eu parasse de fato, eu teria que recomeçar o curso em outra universidade. E aí eles optaram por me manter na universidade. Eu fiz estágios onde não eram hospitalares, então eu não fiquei dentro do hospital. Eu fiz neurologia numa comunidade aqui em São Paulo e fiz também outras modalidades que não envolviam a área hospitalar por conta da Da imunidade. imunidade. Mas assim, na reta final mesmo, depois que eu tinha terminado a radioterapia, depois que eu tinha terminado a fase mais intensa mesmo do diagnóstico. Que bom, né? Que bom que eles Verdade. escolheram nesse momento. Verdade. Ô, Evelyn, sobre a mutação genética, eu fiquei indignada com o que o médico te falou, assim, você contou um pouquinho da sua história com o Jota. É, conta pra gente isso, né? Ele falou sobre... Enfim, ele foi bem... Ele falou que o Jota podia anular o casamento. Ele foi sutil, ele foi bem sutil. E acho que isso é uma das coisas que a gente mais precisa falar, a gente portadoras de mutação genética aqui no Brasil. Se bem que nesse estudo global a gente tem barreiras iguais, independente se é no Egito, na China, qualquer outro de acesso à informação. A gente tem uma sociedade que não está preparada para lidar com o nosso perfil de DNA. Né? Então, assim, por ter um risco alto do câncer voltar a qualquer momento, eu preciso fazer cirurgias preventivas. Então, eu tenho a minha próxima cirurgia agora é retirada dos ovários, isso a gente ainda está negociando quando vai ser, mas eu não vou fazer isso depois dos 40, isso vai acontecer antes dos 40 anos. Eu tirei a outra mama, eu tenho que ir num oncologista, né? A gente fez esse casamento, né? Foi muito especial para mim ouvir do meu oncologista a questão da mutação genética, porque foi uma das conversas mais francas que eu tive no sentido de, Evelyn, eu não posso garantir que o câncer não vai voltar, porque ele tem risco até para a pele, assim, tem gastrointestinal, pâncreas, tudo que você possa imaginar, o risco do câncer voltar, ele existe, além de mama e ovário. Eu não posso garantir que isso não vai acontecer, mas eu posso te pedir para que você nunca me abandone. Então a gente fez quase que um casamento no sentido de a cada 6 meses, para o resto da minha vida, eu volto no oncologista, a gente conversa sobre como eu estou me sentindo, porque vai muito além do que eu tenho por dentro de mim, é como a minha cabeça também tá, como eu estou, e ele me conhece muito bem. E aí ele pede todos os exames de rastreamento, que a gente chama do câncer,
Eu volto, faço os exames, devolvo os exames para ele e ele me dá mais 6 meses ou mais 4 meses, ou enfim, ele decide a data de Quando férias você volta. de novo e assim eu vou até a gente morrer, nós dois. A gente segue nesse casamento para sempre. Qual que é o desafio? Que aí foi a conversa com o geneticista quando ele me deu o diagnóstico, né? Ele falou: você deu positivo para BRCA, você tem planos de casar? Eu falei: tenho. Ele falou: então você precisa comunicar ao teu parceiro, porque ele pode, se você omitir essa informação dele, ele pode anular o casamento e ele vai ganhar esse direito porque você está manchando toda a herança genética dele. E para mim isso foi um impacto gigantesco, né? Porque, né, manchar a herança genética de alguém, né? Então, isso foi algo que a gente aprende, quanto mais a gente entende sobre a mutação genética, mais eu consigo ter esse controle. O cenário é desafiador, mas hoje, para mim, ele é um cenário muito seguro. Muito seguro. Assim, primeiro porque eu descobri a razão do que eu tive. Depois porque eu descobri que eu preciso de controle. Assim, a cada 6 meses eu tô lá, fazendo a minha parte. Então, eu tô cuidando de mim. Por mim, pelo meu marido, pelo meu filho. Eu tô fazendo tudo isso também porque eu quero ver meu filho crescer, porque eu quero estar com meu marido, né? Assim, e também fazendo a minha parte, no mínimo que eu consigo fazer, para também cuidar do meu corpo para que isso não aconteça. Né? Então, hoje eu entendo ser portadora de uma mutação genética como um fator que me dá mais autonomia para tomar decisões. Elas são fáceis? Não são. São extremamente difíceis, assim. Né? Questão de cirurgia, questão, né, de próximos passos, ter que peitar uma sociedade que não está preparada para isso. Então, tem gente que me chama de hipocondríaca, porque eu vou no médico direto, não faz a menor ideia do porquê que eu faço isso. Né? Tem gente que fala: você vai toda hora no médico, mais uma cirurgia, como se fosse algo que eu fosse uma escolha minha, assim, né? De algo que eu gosto de fazer, e não é algo que eu gosto de fazer. Não, que você precisa fazer, né? Numa sociedade onde a orientação era não compartilhar essa notícia com os outros, porque se eu arrumasse um emprego no futuro, provavelmente um chefe não ia me contratar, porque eu posso adoecer e faltar no trabalho, e dar despesa para o Nossa, são trabalho. tantas coisas para administrar, né? Numa sociedade que eu não posso ter declaradamente falar sobre isso por conta de um seguro de vida, porque é óbvio que, né, assim, isso é um risco para uma seguradora, então, assim, é muito desafiadora, mas eu estou numa fase da minha vida de verdade que eu não me importo em abrir esse cenário, sabe? Eu não me importo em estar na linha de frente para falar sobre a mutação genética, para falar sobre esses desafios, né, para poder Para compartilhar levar informação. e para poder trazer uma que eu não tive na época do meu diagnóstico. Assim, que outras mulheres possam entender que faz parte, que a gente faz parte desses 5 a 10%, sabe? E que a gente pode se apoiar e que a gente pode lutar juntas por melhores políticas públicas, para que a gente possa melhorar esse cenário para outras mulheres que também receberão esse diagnóstico. E também confiando muito na medicina, porque eu sei que quando meu filho precisar fazer os exames dele para saber se ele é portador da mesma mutação que eu ou minha filha no futuro, se Deus quiser, assim, a medicina vai ser outra completamente e os meus filhos vão ter muito mais acesso do que eu tive na época, sabe? E muito segura disso, porque eu tenho o marido que eu tenho por trás também para me dar essa força, sabe? Show. Evelyn, duas frases me chamaram muita atenção em algum dos seus vídeos. Eu te stalkeei, peguei e joguei seu nome no YouTube e assisti tudo que eu tinha direito lá. E duas frases me chamaram muita atenção. Uma de um médico que falava assim: câncer não é sentença de morte. A taxa de cura é de 80% com uma medicina adequada. E a outra é: meu câncer não é igual ao seu. Essas duas frases me chamaram a atenção. Qual a importância de saber o nome e o sobrenome do seu tipo de câncer, assim? Eu vou te dar melhores notícias, tá? A gente fala quando tem diagnóstico precoce do câncer de mama, a gente está falando de 95% de chance Olha de. só! Isso é muito bom. Melhor ainda. O vídeo era um pouco antigo. Tudo bem. Mudou, tá vendo? Isso é uma ótima notícia. Assim, Ótima.
ASCO que a gente tem, que é o maior evento de oncologia que tem do mundo, a gente sempre tem uma novidade. Essa estatística de 95% de câncer, ela existe, ela é real e ela pode ser algo confortável também para que a gente não se paralise para ir atrás desse diagnóstico precoce, né? Aham. Não se paralise de correr atrás da nossa própria saúde. E essa segunda frase sua é uma frase que remete a um tratamento novo que se chama medicina personalizada também. Medicina personalizada é o tratamento certo para o tipo certo de câncer. Então, a gente fala que, pensando no cenário de câncer de mama, a gente tem infinitos subtipos. Então, o nome do meu câncer é câncer de mama, né? O sobrenome do meu câncer é carcinoma ductal invasivo. Então, esse é o meu subtipo de câncer. E o apelido é, geralmente, se ele é receptor hormonal, eu sou HER positivo, então eu respondo à hormonioterapia. Então, isso é a gente aprofundar no nosso laudo imunohistoquímico, para a gente entender o máximo que a gente pode entender sobre o nosso próprio diagnóstico, para que a gente também tenha oportunidade de acesso a essas boas notícias que Ao estão aí. tratamento mais direcionado, mais personalizado para esse tipo de câncer, é isso? A gente tem um termo que a gente diz que nós somos especialistas na nossa própria experiência. Né? A Evelyn, que fez o tratamento de câncer aos 23 anos, provavelmente hoje não faria mais o mesmo tratamento que fez lá atrás. Se eu encontrar, com certeza deve ter outra. A Késia está aqui comigo. A Késia é uma paciente com câncer de ovário. Né? Ela faz um outro tipo de tratamento e comparado a outras meninas que também têm diagnóstico de câncer de ovário, ela faz um tratamento diferente de quase todas elas. Porque ela tem o nome, o sobrenome e o apelido diferente. Né? Então, isso que a gente fala sobre uma medicina cada vez mais personalizada. Porque cada subtipo, cada sobrenome, cada apelido pode ir para uma diretriz diferente de tratamento. E isso faz toda a diferença quando a gente entende mais sobre o nosso próprio diagnóstico. Muito bom, também novidade para mim. Hoje você é um destaque, uma referência nesse assunto, mas todo esse movimento nasceu com tipo um diário de bordo, né? Você fez um blog ali, onde você foi compartilhando as suas experiências. Conta pra gente sua jornada na internet por essa causa, assim. Eu coloquei umas palavras-chave aqui para você não deixar de mencionar. Causadores, oncoguia, lenço cor-de-rosa. Conta pra gente essa sua jornada na internet. Começou porque, para mim, uma das partes mais difíceis com câncer foi a de compartilhar a notícia com as pessoas que eu amava. Você não sabe como dizer. Sim, tipo, oi, tudo bem? Tudo. E você, o que você conta de novo? Eu tô com câncer. Assim, como é que você faz isso? Como é que você faz isso sem machucar alguém que você ama muito, sabe? Como é que você faz isso sem abrir o chão de outra pessoa? Eu tive o privilégio de contar com os meus pais na linha de frente disso, sabe? Então, os meus pais chegavam para as pessoas mais importantes da nossa vida, que estavam ali no nosso núcleozinho familiar, falavam, a Evelyn está com câncer, vai fazer quimioterapia, tá tudo bem, a gente vai passar por isso juntos. Então, quando eu chegava num ambiente que eu precisava chegar, né, como foi chegar no Natal, por exemplo, com toda a família ali me esperando, todo mundo já tinha tido tempo suficiente para, ou suficiente não, né, mas já tinha tido tempo para conseguir lidar com essa notícia, a ponto de me blindar de tudo isso, né? E isso é uma das coisas que eu falo para a nossa turma do voluntariado, sabe? Você não precisa ter um super exército, uma rede gigantesca de apoio, assim. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente pensa que é um negócio enorme, né? Assim, eu tenho a minha rede, dá para uma pessoa já é uma rede de apoio, né? Sabe, quem escuta nesse ponto, quem me apoia nesse ponto, para quem que eu corro quando tal coisa acontece, para quem que eu posso me sentir confortável de pedir ajuda. Então, assim, a gente vai criando a nossa rede. Naquele momento, os meus pais eram os líderes ali desse exército, dessa rede, para poder lidar com isso. Mas ainda assim, as pessoas sentiam essa dificuldade de perguntar se estava tudo bem. E eu não tinha ninguém na época, ainda não encontrei ninguém com 23 anos para trocar figurinha, sabe? E não tinha ninguém. Há 10 anos atrás, a rede social não era o que é hoje. Assim, o Google já era ruim, né, para notícia. Mas ainda assim não tinha muita gente. Então eu falei, eu vou fazer um blog ali na época
para contar como eu tô me sentindo, para quem não consegue perguntar como eu tô me sentindo, sabe? Para quem tem essa dificuldade em saber, em querer saber como eu tô, porque não sabe como perguntar. Às Né? vezes a gente não quer perguntar para não tocar no assunto. Sabe o que fazer, É um ser assim, invasivo, né? a gente mais escuta em palestra quando a gente faz, assim, mas como é que eu posso falar com alguém que está com câncer? Assim, que dica que você me dá para falar com alguém que está com câncer? E eu sempre devolvo. Por que a gente precisa dizer? Será que a gente não pode ouvir? Assim, uma das coisas mais raras no dia de hoje é uma escutativa, presente, alguém realmente interessado em saber como você está. Você não precisa saber o que dizer. Você pode simplesmente ouvir. E a gente não precisa falar de câncer. E eu fiz aquele Um blog. parênteses, essa questão da escutativa é algo até, é uma ferramenta da educação positiva. Eu uso várias ferramentas da educação positiva com o Luca, e essa questão da escutativa, né, assim, para quem não sabe, é você simplesmente escutar realmente, né? Você não tá ali escutando enquanto está fazendo alguma coisa. Você escuta, você devolve uma pergunta, você tá ali participando, escutando, mas ao mesmo tempo participando daquela escuta, né? Assim, não é só ouvir por aqui. Da gente fazer isso, assim. Se a gente parar para perguntar para quem está aqui assistindo a gente, quantas vezes a gente parou para ouvir alguém de fato hoje, sabe? O nome do blog, Evelyn, O bloco é... cor-de-rosa. Mas ele tá Como? bem abandonadinho, o lenço cor-de-rosa, que é o Lenço nome do cor-de-rosa. primeiro lenço que eu ganhei quando eu estava em tratamento. E aí eu compartilhei ali, e aí na primeira semana eu tive 80 acessos, achei super estranho, porque eu não conheço 80 pessoas, assim, né, de lembrar o nome de 80. Quando bateu 1000 pessoas, a gente foi comer uma pizza para comemorar. E o blog começou a crescer, eu comecei a ter uma rede de apoio boa. Até o dia que eu olhei para uma caixa de lenços que tinha, incluindo lenços cor-de-rosa, e me questionei, assim, o que eu faço com isso? Porque se eu pôr no pescoço, se eu pôr na Depois que amarradinha... você sarou. Eu estava ali ainda em tratamento, mas estava numa fase do meu tratamento que meu cabelo já tinha crescido, eu não precisava mais. Já estava um corte mais curtinho, então não precisava usar. E eu me questionei, comecei com a minha mãe e falei, mãe, o que eu faço? E ela falou, você vai saber o que fazer, você vai descobrir o que fazer. E nessa mesma noite eu sonhei que eu entregava esse lenço cor-de-rosa para uma senhora que eu não conhecia. Então eu fiz um anúncio na internet, eu tinha 17 lenços na época, falando que eu tinha 17 lenços para doar para quem estava começando a quimioterapia ou em processo de quimioterapia e que não precisava saber nada sobre mim, não precisava ir atrás, não precisava saber meu nome, não precisava nada, assim, só uma carta que eu escrevi de próprio punho dizendo que, olha, não é um processo fácil, é um processo intenso, mas se você focar o teu olhar para dentro, ele pode ser um processo até mais leve, sabe, assim, porque você se redescobre, né? Você trouxe essa questão da pérola, eu tenho a analogia do caminho de Santiago de Compostela, né? Que os peregrinos que caminham ali os 800 quilômetros, eles pegam essa concha no começo do caminho, que representa a resiliência, a força, a paciência, né? Tudo aquilo que eles vão enfrentar no decorrer do processo. E no final eles devolvem essa mesma concha para o mar, como um sinal de respeito por tudo que eles aprenderam, porque não é deles, passou por eles, é através deles. E essa iniciativa começou a crescer. Eu montei um escritório num quarto de lenços que chegavam, e aí que o Oncoguia chegou na minha vida, presencialmente, porque eu já acessava o Oncoguia quando eu era estudante de fisioterapia. Quando eu virei paciente, eu cheguei a dar entrevista no portal, mas a Luciana, que é a presidente, ela sempre dá um jeito de algum paciente estar dentro do Oncoguia para compartilhar a história, para dizer para quem a gente trabalha. Porque ela fortalece muito isso, que a gente não trabalha para ela e a gente não trabalha para o onco, de certa forma, a gente trabalha para eles, a gente trabalha pro paciente. E naquele momento eu era paciente compartilhando a minha história. E eu tinha levado um lenço, falei, ó, fique com o lenço, dá certo, sabe? As pessoas tá levando esperança, pode ser algo muito especial. E aí a Luciana, né, que estava ali na reunião, ela falou, olha, eu sempre tive vontade de ter um projeto como esse, a gente já tinha pensado nisso por aqui, mas eu não fico com projeto se você não ficar comigo. E aí já são 10 anos de casa já. Eu nunca mais... E eu não me vejo fazendo outra coisa da vida definitivamente. E aí que junta
a dor, aí que junta a lenço cor-de-rosa, e aí que tudo vira uma coisa só. Então, eu vou aproveitar e já pedir para você falar um pouquinho mais sobre a Oncogui. Eu me apaixonei por esse projeto, assim, coloquei aqui, câncer é um assunto importante que precisa e complexo para ser tratado só no mês de outubro, né? Outubro é mais para conscientização, assim, mas a Oncoguia trata desse assunto o ano inteiro, atendendo muitas mulheres, muitas pessoas, acho que não é só mulher, né? Mulher e homem. E eu tenho que corrigir uma coisa que eu falei no story, eu falei sobre câncer de mama e na verdade são todos os tipos de câncer, né? Todos os tipos. A gente abraça todos os tipos de câncer. O Oncogui é uma ONG, já que existe também há muitos anos com esse propósito de fortalecer, encorajar e guiar essas pessoas. E aí a gente fala pessoas, porque não são só pacientes, é qualquer pessoa que esteja sendo diretamente ou indiretamente tocada pelo câncer. Ah, então se eu convivo com alguém que tem câncer, eu também posso buscar ajuda. Assim, se eu sou a rede de apoio, Com eu todo também posso buscar ajuda da Oncoguia. impotente, muito sozinho como familiar barra cuidador, né? Ou até como um amigo que sabe como lidar. Então, para isso, a gente tem várias frentes de atuação. Então, você pode ver que a gente tem um telefone nacional e gratuito, a gente tem um 0800, que as pessoas podem ligar e aí elas são Pode falar, já que no vídeo do YouTube eu vou colocar escrito aqui. Pode falar. atendidas 773-1666. O MEI 0800. 773-1666. A gente atende ligações de qualquer lugar do Brasil, tá? Tem um horário? Das 9 às 6 horas, das 9 às 18. Então, a gente atende qualquer pessoa que queira conversar sobre câncer, mas pensando também nesse viés de acolhimento, de dúvidas sobre direitos dos pacientes, que muita gente não sabe que tem direito, né, que pode ser adquirido. Então, a gente tem todo esse cenário, só precisa conversar, desabafar, quer tirar uma dúvida. A gente não interpreta exame, a gente não dá diretriz sobre tratamento, porque isso é algo que a gente precisa conversar Médico. oncologista, né? Então a gente tem todo esse cuidado no bastidor, mas a gente também não nega de atender até para dizer isso, sabe? Então qualquer pessoa pode ligar para a gente ali de segunda a sexta-feira e ser acolhida. A gente tem roda de conversa online para paciente familiar, então a gente tem muita coisa. Pode ser uma live só para falar do que a gente tem. Vocês fazem doação de lenço, boné, prótese, não é? Alguma coisa assim? Não mais. Esse projeto chamava Espaço do Paciente. Ah, É um tá. projeto encerrou com o começo da pandemia, porque ele exigia uma presença física do voluntariado, que também é paciente e também, né, desse risco com a pandemia. Então a gente encerrou esse projeto, mas existem muitos outros projetos que fazem lindamente a mesma coisa. Então a gente faz essa ponte entre pessoas que precisam e pessoas que têm para dar, sabe? Então, só procurar o Oncoguia que a gente faz esse direcionamento certo para doação de cabelo, para recebimento de lenço. A gente está bem perto de toda essa turma. Eu ia perguntar, essa era justamente a próxima pergunta. Quando eu trabalhava na escola, eu era coordenadora de uma escola e todos os anos eu colocava, no mês de outubro, eu colocava o Outubro Rosa, né? Então tinha um dia do mês que as crianças iam, todas as crianças, funcionários, todo mundo ia de rosa. Durante o mês ficava uma caixa na entrada da escola para as famílias doarem lenços. Teve um ano que eu cortei meu cabelo até para doar, fui, conversei com as crianças, e era no sentido de orientar, não, de acender ali nas famílias, né, nas mães, esse despertar por ir se examinar, né, cuidar da saúde, enfim. E eu tive uma dificuldade muito grande, de encontrar para onde doar. Eu lembro que eu pesquisava no Google. Foi difícil, assim, conseguia, mas foi difícil. Vocês recebem cabelo, lenço ainda? Ou é esse que você direciona para isso? A gente faz essa ponte. Cabelo é uma área muito delicada, que a gente gosta muito que tem um começo, meio e fim. Porque o ato de doar um cabelo para alguém que está passando por um processo de câncer é um dos atos mais bonitos que uma pessoa que não tem um contato com câncer pode ter. E por esse motivo precisa ser muito respeitoso a ponto de alguém que comunique, olha, chegou, tá tudo bem, a gente vai direcionar, muito obrigado. Porque na época eu também doei o meu cabelo para uma instituição, isso eu estou falando há 10 anos atrás, tá? A instituição nem existe mais. Mas que eu nem sequer recebi um ok de recebido, sabe? Assim, então, a gente sabe que as demandas são grandes para qualquer organização, mas a gente tem esse cuidado de indicar para locais onde a gente sabe que esse pós vai acontecer, porque esse pós é importante. Muita gente incrível do terceiro setor fazendo trabalhos lindos para que
para que muita gente se sinta confortável e acolhida nesse momento que é o câncer, sabe? Legal. Eu ia cortar esse ano, mas acho que não tá grande o suficiente, mas o ano que vem acho que já dá. Teve um evento ano passado com a TJCC e estava tendo ali um stand de corte de cabelo. Que legal! Eu vou doar, mas aí eu também cheguei nessa mesma questão, assim, de falar, ainda vou deixar mais um pouquinho, e eu vou curtir mais um pouquinho essa fase do cabelo comprido, e depois eu corto. E olha, eu tenho muito cabelo, eu acho que daria para umas 2 cabeças aqui, viu? Daí É isso aí. A parte da sua mãe, você já falou sobre a mutação genética. A mutação me fez ter noção dos meus prazos. Por que não eu? Perdi a pressa. Frases suas que me chamaram muita atenção. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os momentos que você falou essas frases. Eu posso repetir se você quiser. Não, eu conheço, eu tenho elas, eu sempre carrego elas comigo. Porque eu, na verdade, né, que se transformou em porque não eu, foi quando eu estava fazendo a primeira cirurgia da mastectomia. E eu me questionei disso porque eu ouvi os meus pais chorando no corredor do hospital. Eles não queriam chorar comigo. Então, eu tive uma reação forte na minha primeira cirurgia. Eu fiquei 12 horas em centro cirúrgico. E quando eu voltei, eu passei muito mal. Muito mal. E eu tava nessa coisa de vomita e passar mal, e entre enfermeiro, sai enfermeiro, e eu gemendo de dor, eu tendo um pós-operatório difícil ali na primeira noite, né, que era dia 31 de dezembro. Nossa. E eu ouvi os meus pais chorando muito no corredor do hospital, né, assim. E aí eu me questionei, mas por que comigo, né? E ao mesmo tempo que eu usei essa frase, eu me senti muito envergonhada. E me veio, por que não eu? O que eu tenho de especial? O que eu tenho de diferente de qualquer outra pessoa que está perto de mim, que eu não posso passar por isso e outra pessoa passaria no meu lugar? E eu nunca mais me questionei do porquê comigo. Nunca mais, assim. Né? E por que não comigo? Né? Porque eu não sou diferente de ninguém. Né? Eu sou uma mulher comum, como qualquer outra mulher que está por aí, ou que está assistindo a gente agora, e que acabou desenvolvendo câncer supernova. Então, essa frase me acompanha sempre, não só para o câncer, mas para qualquer problema que eu estou passando nessa vida. Tá? Por que não eu, né? Por que não comigo? E isso me faz ter um olhar até mais empático com quem está pertinho de mim. E esse novo olhar para a vida, ele veio muito com isso, porque... Perdi a pressa. A gente perde a pressa para as coisas porque não o câncer em si, né? O câncer é um tumorzinho que a gente tira ou que a gente mantém em controle, que a gente cuida de pertinho quando a gente convive com ele de forma metastática. Mas o processo que a gente vive com câncer faz com que a gente perca a pressa para coisas que geralmente a gente ficaria ansioso, né? Assim, porque a gente vê aquela questão que eu trouxe para você do Natal, do Ano Novo. Foi tão difícil para mim passar por aquilo naquela época que hoje eu valorizo muito as que eu passo bem. Para uma paciente que tem um efeito colateral intenso de quimioterapia, por exemplo, eu fazia químio, eu tinha 3 dias depois que eu tinha que tomar bastante água para eliminar o resquício de quimioterapia do meu corpo. Eu passava 15 dias ali com a imunidade super ruim, então eu tinha que ir para o hospital todos os dias para tomar injeção. Até me preparar ali no 21º dia para voltar a refazer um novo ciclo de quimioterapia. Começar tudo de novo. Então, quando eu tinha dias que eu não conseguia sair da cama e que eu só conseguia ficar na cama, no dia quando eu levantava da cama, era o melhor dia da minha vida. Eu valorizava muito aquele momento onde eu conseguia estar bem, me sentindo com saúde, para poder viver da forma como eu achava que era possível viver. Então, nesse ponto, a gente perde muito a pressa para problemas que antes a gente daria um problemão gigantesco, que na verdade não é um problemão, porque se a gente parar para pensar no ano seguinte, a gente olha para trás e fala, nossa, mas não era tão desafiador assim, sabe? Então, a gente faz com que a gente inverta e para que a gente olhe com carinho para as nossas prioridades, o que de fato importa. E hoje, para mim, o que de fato importa
para que eu esteja bem é ter saúde, sabe? Eu tá bem, para conseguir tocar e seguir com o que eu preciso seguir, assim. Ô, Evelyn, você me fez lembrar, o meu livro favorito da Bíblia é Eclesiastes. Tem gente que fala que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, que Salomão, que foi aquele rei sábio, que escreveu, e ele fala que nada tem sentido, não sei o que, ele fala sobre a vida. É um livro de filosofia, assim, sabe? E eu separei aqui um trecho sobre isso que você falou, que eu achei muito atual, assim, sabe? O porquê não eu? Tem uma parte em Eclesiastes 9 que diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Aí tem aqui, ó, o destino de todos é o mesmo. O tempo e o acaso afetam a todos. Portanto, vá, coma com prazer sua comida, beba seu vinho com coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja vestido com roupas de festa, unja sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa de vida pelo seu trabalho árduo. Eu achei tão assim, eu acho esse livro tão atual. E é bem isso, assim, sabe? Gente, até na Bíblia diz, vai viver sua vida, vai tomar seu vinho, vai se alegrar, vai viver com a mulher que você ama, né? Assim, eu acho que é meio sobre isso, né? Assim, aproveitar cada dia, deixa que cada dia traga o mal que tiver, o dia que não for ter mal, enfim, né? Vamos viver cada dia aproveitando, vivendo o processo, vivendo cada estação da nossa vida, né? Isso também vale para os dias ruins. A gente vive uma época onde a gente vê e acompanha muito nas redes sociais a importância daquela positividade para tudo, né? De agradecer tudo que chega. E é muito humanamente impossível a gente agradecer tudo que chega na vida da gente de desafiador quando as coisas chegam, porque elas são difíceis de lidar. A gente está aqui, a gente é carnal, assim, é muito impossível a gente bater no peito e falar, vem o que tiver que vir de ruim. Então, eu costumo dizer que o câncer, para mim, o processo com câncer, ele não é uma montanha-russa de emoções, ele é muito uma roda gigante. Às vezes a gente está no topo e a gente está bem, aí a gente sai, a gente fala, e às vezes a gente está embaixo e a gente não quer falar sobre câncer, a gente está cansado da nossa história, a gente não quer enfrentar os desafios que tem para enfrentar. Isso eu estou usando a minha experiência pessoal, que é o câncer, mas a gente pode usar para depressão, Tudo. para dor do amor, para qualquer outra coisa, assim, né? Para qualquer outra coisa. Né? Para os dias difíceis, tenha alguém para contar. Isso faz toda a diferença, sabe? E também aquela paz no coração de saber que amanhã pode ser um dia melhor, né? E de se permitir viver o dia triste, que quando quiser viver o dia triste, tá tudo bem. É verdade, é verdade. E Ele vai passar. é A minha mãe sempre falava, olha, se você estiver muito bem, você aproveita, porque pode ser que passe. Se você estiver muito mal, fique em paz, porque também vai passar, né? Então, tudo passa. Antes da gente seguir para a segunda parte da sua história, que é muito linda e interessante também, tem dois assuntos de extrema importância que eu queria que a gente abordasse aqui. A saúde mental. Eu vi no programa da Fátima Bernardes, que você foi em 2017, tinha uma psico-oncologista. Pois é. Que é uma psicóloga especialista em tratamento de pessoas com câncer, né? Eu achei interessante. Ela falou duas coisas. Aprender a pedir e a aceitar ajuda, que é algo que ela trabalha com as pacientes, né? Que muitas vezes a gente se sente, é o meu problema, eu não posso incomodar ninguém. Então, aprender a pedir e a aceitar ajuda e diferenciar a tristeza da depressão, né? Se você tá triste pelo momento que você tá passando, normal, ou se você de fato tá entrando numa depressão. Você contou com essa ajuda? Você sabe falar algo a mais sobre isso? Eu vou te contar um bastidor. Ah. Psicologista faz parte da minha rede de apoio. Que legal! Então, assim, né, é tudo que eu reconheço ter aprendido nessa vida de posicionamento, até de ativismo mesmo, pensando com o olhar de paciente para paciente, eu tenho todo o cuidado e todo o embasamento dela, não só
pela convivência com ela diariamente dentro do Oncoguia, mas também por esse bastidor, dessa intimidade que a gente conquistou de dizer, Lu, acho que eu tô cansada de usar rede social. Lu, acho que eu não quero mais falar disso. Lu, acho que o que eu faço? Pintou o BRCA aqui, eu não sei que caminho seguir. Então, assim, na época do meu tratamento, eu não fiz terapia. Eu achava que eu não precisava e estava tudo bem. Foi uma época onde eu consegui emocionalmente lidar muito bem com toda a situação, né? Onde foi que o sinal começou a ficar amarelo para mim na questão de saúde mental, de saúde emocional? No pós-câncer. Porque é tempo assim, quando você está vivendo a parte intensa do câncer, o processo, quimioterapia, radioterapia, volta a biópsia, tem outro tumor, vai operar de novo, faz que foi a minha história em si, a gente não tem muita opção a não ser seguir em frente. Então eu só tinha que seguir em frente e fazer o que eu precisava fazer para lidar com a situação. Quando o pós-câncer chega e a gente escuta do oncologista o tal do vida normal, tá aí sem Vida que segue. Você olha para trás e aí você vê o que o tornado causou. E aí você fala, como é que pode ser normal? Se eu já não sou mais a mesma pessoa. Como é que eu lido com N situações diferentes de eu não ter mais a minha mama, dessa porção de cicatriz grande que eu tenho no meu corpo, de efeito colateral de medicamento a médio e longo prazo? Como é que eu lido para recomeçar um relacionamento? Como é que eu lido para confiar que vai ficar tudo bem? Como é que eu lido com tudo isso? E aí foi o primeiro sinal amarelo que pintou na minha vida de, olha, pode ser que você precise de suporte. Onde foi que ele ficou vermelho de vez? Eu já tinha terapia naquela época, mas onde foi que eu agarrei o terapeuta e falei, não solta mais da minha mão? Foi no processo de luto da minha mãe. Assim, foi um mergulho muito intenso, onde eu também só tive que ir para frente porque eu tinha um casamento para viver em um mês. E eu dei tudo que eu tinha. A sua mãe morreu um mês antes do seu casamento? Certinho, assim, um mês antes de eu casar. O vestido dela, para você ter uma ideia, ficou pendurado na porta do meu quarto até eu criar coragem para entender que minha mãe não estaria mais lá. E eu já tinha casado. Então, assim, eu olhava para aquele vestido que ela tinha pendurado todos os dias. Era o vestido verde mais lindo do mundo que ela usaria no casamento. E eu tive muita dificuldade de tirar aquele vestido porque eu ainda acreditava que ela ia voltar. Então, nesse processo do luto, de viver sem a minha mãe, ao mesmo tempo numa fase onde era a fase mais bonita da minha vida e a mais dolorida, porque eu perdi a minha mãe e eu perdi o meu avô, assim, pai da minha mãe, 15 dias depois dela. Meu avô estava enfrentando um Alzheimer super forte. Meu Deus, Evelyn, 15 dias antes do casamento. Eu casei, fui para a lua de mel, achei que eu ia dar conta do que eu estava vivendo e eu não dei conta. E aí vem o gancho que a Lu falou, de diferenciar tristeza de depressão. Tristeza é quando a gente tem um dia difícil que a gente não quer sair da cama e a gente escuta qualquer música triste da vida e toma um pote de sorvete, assiste um Netflix com meia e pijama fofinho e no dia seguinte você tá ali com a força que você precisa para encarar. A depressão é quando você acorda assim todos os dias, buscando um motivo para estar bem e esse motivo não vem, sabe? Assim, esse motivo não vem. No meu caso, pelo luto, porque minha mãe não voltava. E até hoje, lidar com o fato de que eu nunca mais vou encontrar minha mãe aqui, nesse plano, é algo que mexe muito comigo. E aí, nesse momento, eu falei, vamos fazer terapia melhor aqui, deixa eu toda semana com você, não solta de mim, porque isso reverbera. A saúde emocional, ela reverbera nas pessoas que a gente ama. Mesmo que a gente perceba isso. E eu lembro muito do meu terapeuta falando isso para mim, Evelyn, me traz o Jota para eu conversar com ele. Porque o Jota, ele perdeu a sogra, ele perdeu o avô da esposa e ele tá perdendo a esposa aos poucos, porque é muito difícil saber como cuidar de alguém que está vivendo um processo de luto, porque a sensação de impotência é gigante. Né? Então, assim, ter esse cuidado com o Jota também fez toda a diferença no meu processo pessoal de história, assim. Então, é bom eu trazer esse exemplo de tristeza e depressão além do câncer, porque isso está aqui para qualquer uma de nós.
né? Ou porque a vida tá difícil, ou porque o processo de maternidade foi mais intenso do que a gente esperava, porque a gente vê ainda muito romantizado o que é de E fato. até hormônios mesmo, né? A depressão pós-parto é algo tão presente. Eu conheço algumas pessoas que E é tiveram. o puerpério. Meu Deus do céu, ninguém fala sobre isso, sabe assim? O que é o pós-câncer? Ninguém fala sobre o pós-câncer, ninguém fala sobre efeito colateral de hormonoterapia, de questões que geram infertilidade, que geram perda de desejo sexual pelo marido. Todas essas questões que ninguém fala sobre isso, que a gente se sente muito sozinho. Sim. Então, é importante a gente trazer para esse universo real de que qualquer pessoa pode estar precisando de suporte emocional e que não é nenhum problema pedir ajuda profissional, não é nenhum tabu, não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de Deus, pelo amor de Deus, Concordo. sabe? Pelo contrário, eu acho que Deus usa. Inclusive, na primeira semana do Setembro Amarelo, o Perolar foi com a esposa de um pastor falando isso. Ela precisou de psicólogo, psiquiatra, e isso não é nada espiritual, gente. Isso é saúde mental mesmo. Quando você quebra uma perna, quando você, né, você vai e procura o médico. Então, nosso cérebro também precisa de médicos para... Terapia é tão bom. Só é ruim por um lado, que a gente entende que a grande parte dos nossos problemas são causados por nós mesmos, né? Então, esse desafio, às vezes eu saio da terapia e eu apanhei por horas ali, a sensação que dá. Mas porque o problema está em mim, sou eu que preciso resolver isso. Não é tão assim da sociedade, né? Mas é muito bom, porque ao mesmo tempo a gente fica mais resolvido com a gente mesmo, né? É Assim, verdade. consegue dar melhor com os trancos que vêm. Porque a vida é isso, assim, a gente vive em constante movimento, a gente vai apanhar e a gente vai ser abraçado no mesmo dia. Né? E se a gente tem maturidade e saúde emocional para lidar com isso, isso faz uma diferença gigantesca. É verdade. Evelyn, me preparando para essa live aqui, eu mergulhei nesse universo, assisti muita coisa, escutei muita coisa, li muita coisa. Eu vi muitas histórias com conteúdo de que engravidar, às vezes, é algo que se torna um desafio ou até um risco, né? Por 9 meses de hormônio ali no seu corpo, pode ajudar a acelerar algum processo. Como foi isso para você? Algum médico falou isso para você? Como foi essa questão? Eu faço parte de um grande número de mulheres que receberam o diagnóstico de câncer que não ouviram em nenhum momento do tratamento a importância de passar com o médico para ver a questão da fertilidade. Sim, a gente ainda encontra com oncologistas que querem resolver o problema do câncer e não da mulher como um todo, não da Evelyn como um todo, que é jovem, que tem planos, que tem sonhos, né, que tem ali objetivos de vida no pós-câncer, que seria importante ter esse olhar antes de começar um tratamento para conseguir cuidar e resguardar desse momento especial dos sonhos depois dele. Não ouvi isso. Então, quando eu soube da questão da fertilidade, eu já estava dentro de um oncoguia, eu não estava sem esperança nenhuma, assim, porque a gente sabe que quimioterapia e radioterapia, assim, né, é um fator de infertilidade pós-câncer, o tratamento é intenso, né, eu fiquei 5 anos numa fase que eles chamam de hormonioterapia, então pelo meu tumor se alimentar de hormônios, de forma super leiga falando, eu precisava de um tratamento que cortasse esses hormônios para que eles não pudessem gerar um novo tumor, né? Então, nessa fase que a gente chama de hormonioterapia, eles induzem essa mulher que está fazendo hormonioterapia no que a gente chama de menopausa induzida, né? Ou menopausa precoce, quando a gente está falando de pacientes jovens, né? Ou antes do período da menopausa de fato. Então, a gente fica ali na menopausa e a gente é de fato uma paciente dentro da menopausa com todos os sintomas, calorões, perda de lubrificação vaginal, tudo que uma mulher na menopausa passa, né? O ganho e perda de peso constante, as ondas de calor, as mudanças de humor, tudo isso acontece porque a gente está de fato na menopausa. Olha Né? só. A gente desmama, a gente tem a alta desses medicamentos e a gente tem um período para desmamar. E existem mulheres que não voltam à menstruação, que elas continuam no estado permanente de menopausa. Isso é aquilo que a gente estava falando sobre cada câncer ser único, né? Aham. Algumas mulheres funciona dessa forma, para outras Outras mulheres não. foi o que aconteceu comigo. Porque eu voltei a menstruar alguns meses depois que eu tinha saído da menopausa.
Mas a gente, né, foi um acordo que eu tive com o meu oncologista, né, de pensar nessa questão da maternidade, levando em consideração também o fato de eu ter uma mutação genética e precisar tirar os ovários, né? Então a gente teve que fazer todo um planejamento familiar ali para o meu cenário, né, de vamos engravidar, não vamos engravidar, é um sonho, então vamos correr atrás disso, vamos pensar estrategicamente, porque você precisa tirar os seus ovários e a gente precisa cuidar de você para que o câncer não volte. Então, eu voltei a menstruar, mas eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia se o que tinha dentro de mim tinha qualidade para conseguir fazer o meu sonho acontecer. Então, eu fui num especialista em reprodução assistida, que muitas pacientes chamam de fertileuta, né? Um médico que entende dessa parte de reprodução. Legal. E foi um dos caras mais humanos que eu já passei na minha vida, assim, de todo o meu coração, porque ele me examinou, a gente conversou, ele quis entender um pouco do meu histórico, o Jota foi junto, a gente estava noivo na época ainda, né? E né, a gente contou, compartilhou tudo isso, ele foi me examinar e ele voltou, ele sentou e falou, ai, foi muito melhor do que eu imaginava, porque eu me preparei o dia inteiro para contar que você estava infértil, mas você está cheia de óvulo aqui, né? Vamos agora avaliar a qualidade disso. Quantidade você tem, dá para seguir. Tanto que ele falou, isso é um super milagre. Mas vamos ver a qualidade, vamos ver se tá bom. Fiz o exame. Na época não tinha muito laboratório que fazia. Fiz em um laboratório que tinha em São Paulo. E o exame veio e eu tinha a qualidade. Né? Então ele falou, então agora vocês vão terminar aqui o final do desmame do medicamento. A gente pediu para ficar, o oncologista pediu para ficar 1 ano, ele fez toda a conta, então ele me liberou da medicação 1 ano antes de eu casar, para eu conseguir, quando eu casar, já na lua de mel, já engravide logo, né? E eu fiz tudo certinho, deu 1 ano, a gente casou, eu fui para lua de mel, e o primeiro mês, tô grávida, coisa mais linda do mundo, já tô sentindo o neném aqui dentro, tá... Não, menstruei. No segundo mês, fazendo tô grávida. O fertileuta falou, vida normal, tá tudo bem, você vai conseguir. Entendi. Agora eu consegui, tenho certeza, já tô sentindo, tu vens, eu já escuto seus sinais, eu menstruei. Terceiro mês eu menstruei, no quarto mês eu menstruei, no quinto mês eu menstruei, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, 1 ano eu menstruava e não vinha, e a gente fazendo tudo que estava no nosso alcance, assim, tudo, até assim as coisas mais loucas de perna para cima, tudo. A gente estava super desgastado emocionalmente, a gente estava muito cansado, a gente estava perdendo totalmente a esperança, e a gente, né, e até que o oncologista falou, vamos procurar uma clínica, isso vai ser bom para vocês. A gente vai investigar melhor o que está acontecendo, a gente faz um tratamento de reprodução assistida, e isso pode ser um fator que vai ajudar. Aí a gente foi para uma clínica bem conhecida aqui em São Paulo, a gente fez todo o procedimento, né, injeções, a parte financeira, que é algo muito difícil da gente se organizar financeiramente para isso, então a gente fez tudo o que tinha que fazer, juntou, quebrou uns porquinhos, né? Juntou financeiramente. E aí eu tive um embrião desse processo todo. A gente teve 3, na verdade, um era compatível com o Vita, os outros 2 não eram. E tudo isso a gente sem envolver ninguém, porque a gente achava que isso ia ser algo muito difícil de compartilhar com as pessoas que a gente amava. Porque a gente tinha muita certeza que ia dar certo, a gente acreditava muito que ia dar certo. Porque as pessoas sabiam que a gente estava tentando engravidar, mas também tinha aquela coisa de como é que eu falo, né? Como é que eu lido com esse sonho? Né? É uma frustração coletiva. Então a gente quis preservar isso pra gente também, pelas pessoas. Então vocês não contaram para ninguém que vocês iam fazer? Não para ninguém. E aí a gente soube que era uma menina. Aí a gente comprou todas as coisas que a gente podia comprar na face da terra para essa menina. Então você engravidou? Chegou a implantar, a gente chegou a colocar o embrião, mas eu perdi o embrião. E a gente ficou tão mal que a gente não conseguia falar sobre isso nem entre a gente, como casal. A gente levou uns 8, 9 meses para compartilhar com a família o que a gente estava vivendo, porque doía muito. Doía de um jeito que a gente não conseguia explicar para ninguém, tanto que doía. Porque a gente tinha certeza que daria certo.
E a gente tinha planejado encontrar no Natal, a forma que foi, até que eu senti quando eu tinha perdido. Eu senti, assim, não tá mais aqui. E o Jota, não, amor, calma. Vai dar, a gente sabe que tá aqui, tá tudo certo. Não tá, não tá. Eu já senti que não tá aqui, até quando o médico ligou e confirmou pra gente que a gente tinha perdido. E, e aí foi um outro luto gigantesco na nossa vida, assim, porque a gente tinha certeza que ia dar certo, a gente queria muito aquilo, a gente só tinha aquela chance e a gente tinha perdido. E aí eu vivi mais um ano de luto muito, muito, muito intenso, onde eu também me senti julgada por não ter compartilhado isso com as pessoas que eu amava. Eu senti que ninguém entendeu o quanto era difícil dizer que isso tinha acontecido. A gente guardou todas as coisas da Cecília, continuam aqui, porque a gente sabe que se for a Cecília que vai voltar, ela vai aparecer de novo, então tá tudo aqui. E a gente lidou com esse luto da melhor forma possível, a gente foi compartilhando isso com as pessoas que estavam mais pertinho à medida que a gente conseguia ter força para falar disso. A gente também foi muito acolhido por muita gente. E aí, depois de alguns meses, quase anos, assim, a gente resolveu tentar de novo, porque eu escrevi para aquele fertileuta lá atrás que tinha conversado comigo. Ele estava falando sobre fertilização, eu contei para ele que isso tinha acontecido. Na época, a gente ouviu como resposta de não ter dado certo do lugar que a gente estava, assim, ó, 50% é Deus, 50% é a ciência. A ciência fez o que pôde. E aí eu fiquei pensando, se os outros 50% tá com Deus e deram tudo que tinham para dar, eu acho que eu não mereço. Deus não quer, né? Assim, isso é uma vontade de Deus, eu não ser mãe. E isso me fez gerar um sentimento de culpa muito gigante. Porque veio de uma fonte onde eu tinha muita confiança e muita segurança. Até que eu contei para esse fertileuta no Instagram, falei, a gente fez um processo de fertilização que não deu certo, acabei perdendo, tá sendo um processo difícil, mas a gente vai respirar depois e vai pensar melhor no que fazer. E aí ele falou, ó, eu sinto muito, quando você estiver disposta a conversar sobre isso, vem aqui e a gente vai conversar. E aí eu levei mais alguns meses para me fortalecer em relação a essa perda. E e a gente foi no consultório, foi a melhor consulta que eu tive, ele é um médico judeu. E ele olhou para mim e ele falou assim, ó, vamos reformular essa resposta. Deus 50%, ciência 50%. E, na verdade, ao invés da gente colocar Deus nesse panorama de certo ou errado, a gente coloca também a ciência como quem ainda não sabe ter a resposta para todas as perguntas. Então, 50% é a ciência e 50% a ciência ainda não sabe como responder. E isso foi muito libertador para eu conseguir segurança de novo, para recomeçar esse processo. E aí a gente recomeçou mais uma vez, quebramos porquinhos, e a gente já tinha assim entendido que era muito gostoso ter o apoio da família perto, então a gente foi compartilhando. Dessa vez vocês compartilharam. Só não contou quando a gente foi fazer o processo mesmo de colocar o embrião, porque a gente quis esperar um pouquinho. Mas assim, no dia que a gente soube que eu tinha engravidado, a gente contou para todo mundo que eu estava grávida, assim, foi muito gostoso. Eu vi o vídeo, chorei. Foi muito especial. E o Bento tá aí, né? A gente tem mais 2 embriões congelados que a gente pretende colocar em breve também. E para mim, o Bento na minha vida é a representação do maior trabalho que eu já tive, interno, externo, físico, de todas as maneiras que você possa imaginar, assim, porque o projeto mais lindo, né? De muita esperança para muita gente, né? Minha sogra chama o Bento de rebento, né? Foi muito difícil para que ele chegasse aqui, mas foi um processo onde ninguém desistiu dele, sabe? Ninguém desistiu de acreditar que ele chegaria, né? Então, assim, e quem deixou de acreditar não compartilhou muito, que estava descrente, sabe? Ficou um pouco mais quietinho. Mas o Bento é a coisa mais especial que eu tenho, e cada conquista que ele tem nessa vida vale muito mais a qualquer conquista que eu tive, sabe? E eu faria exatamente tudo de novo e tudo igual, sem mudar absolutamente nada, para que ele chegasse todos os dias na minha vida, sabe?
Eu conheci a Evelyn porque ela é cunhada de umas amigas minhas. Eu conheci através da família Tervac. A Fê era uma das minhas melhores amigas de adolescência. Eu dormia lá quase todo final de semana, enfim, não conheci você no início, porque depois a vida adulta acaba distanciando as pessoas, mas enfim, conheci você através deles, uma família linda. Eu acredito muito no poder da família. Eu acho que famílias saudáveis salvam uma sociedade, assim, né? Contribuem com a sociedade. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como você conheceu o Jota, que eu acho muito interessante essa história. Eu conheci o Jota no Instagram, gente. Instagram é o novo Tinder. Boca do mundo. Porque eu tava, na época que a gente se conhecia, tem 8 anos, tava o boom de hashtag no Instagram. Hashtag, hashtag aquilo. E a Lu tá conversando com a Luciana. Na época eu trabalhava um pouquinho mais voltada para a comunicação da ONG. E ela falou, tem um negócio, era uma sexta-feira. Ela falou, tem um negócio chamado hashtag aí no Instagram. Dá uma pesquisada no final de semana para ver se tem alguma forma da gente fazer com que as pessoas conheçam mais e através das hashtags que são comuns no nosso dia a dia. Eu falei, não. Aí eu fiquei sábado e domingo, hashtag câncer, hashtag câncer de mama, hashtag quimioterapia, hashtag infinitas coisas que, né, voltadas para o universo do câncer, até que eu falei, gente, chega, deixa eu jogar a hashtag Atibaia, porque pelo menos eu vejo foto de morango, vejo foto da pedra grande, vejo foto de qualquer outra coisa que não seja só câncer, porque eu passei o final de semana inteiro olhando aquilo. E o Jota, agora ele deu uma parada, mas ele gosta muito de correr montanha, assim, o esporte favorito dele é a corrida e não é corrida de rua, é corrida de montanha, porque tem uma outra pegada, assim, Jesus amado, eu subi uma montanha quando eu morei no Canadá, para nunca mais na minha vida. O negócio você sobe, 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 sobe. Quando você sobe, que você não tá mais aguentando tá lá, porque você subiu 1/3 da montanha, a plaquinha, você fala, meu Jesus. Não, é um relacionamento de amor e ódio, porque assim, eu já também não faço mais. Mas assim, você sobe xingando, você desce agradecendo a Deus, aí você sobe xingando. É muito que nem a vida mesmo. Mas ele tem um olhar diferente, porque a corrida de montanha, a corrida de rua é muito competição, né? Assim, você com você mesmo, você quer chegar ali no ranking. A corrida de montanha é muito em sociedade, sabe? Um caiu, levanta o outro. Eu lembro muito quando eu fiz uma corrida em Santos, na Estrada Velha, eu estava muito cansada e tinha um moço comendo uma barra de chocolate, daquelas hipercalóricas lá, de precisa, e ele dividiu metade dele comigo. Olha só. Tem o nome dele até hoje, obviamente, mas ele dividiu comigo e falou, vai ficar bem, você vai conseguir. Então é muito uma coisa mais em equipe do que essa individualidade que a gente tem na rua. E o Jota estava treinando para fazer uma corrida de montanha na Pedra Grande. E ele estava tirando sarro do melhor amigo dele, porque os dois odeiam. O Jota até hoje não gosta de rede social. Mas naquela época ele estava tirando sarro do amigo dele, porque eles estavam brincando com a questão de hashtag, e ele colocou o hashtag Atibaia. E foi a primeira foto que eu vi. E aí eu tava naquela coisa, assim, naquela promessa que eu tinha feito de não me relacionar com ninguém, mas eu vi aquele homem lindo na primeira. Um ótimo investimento se ele for de Atibaia, porque aí eu venho todo final de semana, na minha cabeça já começou a articular as coisas, mas eu tinha o medo da promessa que eu tinha feito. Eu falei, eu não vou curtir, eu não vou fazer nada. Eu falei, mas eu vou curtir, vida que segue. Curtiu. Curti. Aí 2 dias depois ele curtiu uma foto minha. Aí eu fui, estratégia de paquera, fui curtir uma foto antiga para ele ver que eu tava olhando o Instagram dele de Você fato. tava stalkeando. Aí curti uma foto e a gente começou a conversar muito levemente, assim, eu sou apaixonada por todos os meus sobrinhos, né? Mas naquela época eu só tinha o Luke e o Davi. E ele postava dessa interação com os sobrinhos e eu já me apaixonei. À primeira vista eu me apaixonei pelo Luca primeiro, antes de me apaixonar pelo Jota. Né? Eu estava encantada com a doçura do Luca e fui comentando isso, mas nem sabia se ele era o pai daquela criança, né? Isso também. E aí a gente começou a conversar, a gente trocou telefone e aí a gente casou. Muito legal. A gente está caminhando para o final. Gente do céu, já se passou 1h30. Eu tenho 2 perguntas fixas no quadro que eu faço para todas as convidadas, né? Até não só foram convidadas, mas se um dia for algum convidado também pode chegar. Enfim, a primeira delas é não seja essa pessoa. Uma forma de orientar
quem tá, a rede de apoio, assim, de alguém que está enfrentando essa situação, tanto da infertilidade quanto do câncer, o que não dizer? Tá vendo como você faz essa pergunta? Todo mundo passa por isso. Assim, na verdade, a gente acaba sempre achando que a gente tem algo importante para dizer para alguém que está passando por isso. Assim, a gente não só por isso, por qualquer problema na vida. A gente tem essa coisa de ser um Dar conselheiro uma palavra de apoio, né? Assim, a esse ponto. E aí a gente acaba se atrapalhando, né? A gente acaba misturando coisa onde não tem que misturar, e aí a gente entra em cenários, principalmente pensando nesse vínculo mais religioso. Ah, Deus sabe o que faz, a sua cura está na mão de Deus. E assim, existem pacientes que não estão curadas e não serão curadas. E isso não é falta de Deus, isso não é falta de um olhar de Deus. concordo. Então, assim, esse cenário, quando a gente mistura religião com dores, qualquer dor, isso é um cenário muito difícil. A não ser que a gente fale sobre religiosidade. Aí é um caminho lindo de ser abordado. Existem infinitas pessoas que falam sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Existem pessoas excelentes que usam a rede social para ensinar as pessoas a se comunicarem dessa forma também com outras pessoas, passando por problemas ou situações difíceis. Esse é um caminho lindo de se conhecer. A primeira coisa que a gente tem para evitar falas ruins é estudar sobre o assunto. Né? Não no Google, onde a gente lê que câncer é igual à morte. E aí a gente já chega e fala, a vizinha morreu disso, eu conheço uma amiga que morreu disso, eu tenho, meu parente morreu disso. A Kelly tá aqui comigo, ela tá dizendo que ouviu, você guardou mágoa, por isso que você tá com câncer na época. Ai, gente, Eu ouvi que por ter tido câncer na mama esquerda era mágoa de homem. Então a gente sempre tem aquela coisa de alguém que sempre tem alguma coisa para dizer, acha que tem para dizer. E aquele cenário que eu te falei, a melhor coisa que a gente pode fazer com alguém. Alguém falou aqui sobre cabelo, cabelo cresce também. Cresce. O importante é que você tá lutando, sabe? Assim. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é se informar com qualidade sobre o momento que ela está passando. Isso vai fazer com que você também vá mais fortalecido para ter esse diálogo com essa pessoa. Muda muito o tom da conversa. Não a ponto de você ser um especialista médico, mas entender que o câncer tem boas notícias. Para perguntar, como é que você quer, Aline? Você quer que eu acompanhe você na consulta? Você precisa da minha companhia? Você me conta até onde você quiser contar, como você está se sentindo? Eu posso te ajudar de alguma forma? Você quer chorar? Sabe, assim, não tem o menor problema a gente chorar junto com alguém que está passando por uma situação difícil. Não posso chorar porque eu vou demonstrar fraqueza. Isso é demonstrar humanidade, sabe? Isso é demonstrar que você está junto, que você sente junto com a pessoa, que você vive junto esse processo com a pessoa, né? Como é que, ou às vezes até você contar um problema teu para a pessoa. Isso não quer dizer que você vai se sobrepor à doença ou que ela está enfrentando, mas isso de dar o direito da pessoa que está enfrentando o diagnóstico com câncer de ser uma pessoa normal, de não falar só sobre câncer. Né, de poder reclamar do marido junto, de poder reclamar dos filhos, de poder, sabe, de reclamar do dia que tá chovendo e você não quer que chova, você queria que tivesse sol, reclamar do frio, do calor e não reclamar do câncer o tempo todo, né? Eu sempre pedia para quem não sabia o que fazer para me trazer um picolé de limão. A melhor forma que você tem de me ajudar é trazer um picolé de limão, porque isso me ajudava muito com o efeito colateral de quimioterapia quando eu estava enjoada. Olha! É óbvio que para quem não tem diabetes, não comprem picolés de limão se você for diabético e o picolé tiver açúcar. Sim. Eu sempre pedia isso. Então, meu freezer era só picolé de limão para quem não sabia como lidar com a minha dor. Se a vida tiver um limão, faça um picolé de limão. Tá muito. Acho que é essa troca, assim, né? A gente tem muito paciente que fala, eu fui abandonada pelos meus amigos, eu fui abandonada, porque será que se a gente parar para pensar na dificuldade dessa pessoa de lidar com isso também, será que não fica mais fácil? Será que a gente, paciente oncológico, em determinado momento da vida de alguém, numa barreira difícil, a gente também foi ausente? Sabe, assim, a gente fica nesse, sabe, porque eu também para essas dores. E acho que vale também a gente, como paciente, ter essa mentalidade de, poxa, será que não tá difícil para outra pessoa também? Isso não quer dizer que você tem que menosprezar a sua dor para acolher o outro.
mas isso pode fazer com que você tenha a sensibilidade que teu amigo não teve para entender que ele também está com dificuldade para lidar com isso. Isso faz muita diferença. Na maternidade isso também é, né? Assim, não sei, às vezes eu me sinto assim, meu Deus, eu quero conversar com adulto, eu fico o dia inteiro com crianças. Desço pra brinquedoteca pra falar. Olha, o Jota tem um vizinho aqui do lado que eles se comunicam pela televisão através do jogo. Eu tô assistindo o jogo de São Paulo. E ele fala pra gente assim que ou a TV é do Jota, porque tá passando algum jogo, ou a TV é do Bento, porque tá na Galinha Pintadinha. Então, assim, eu vou dormir, às vezes, cantando Moana. E eu acordo cantando Moana. Eu fico aqui no YouTube, às vezes, para me concentrar no trabalho, e o meu YouTube só toca música de criança agora. Então, assim, a gente também tem essa perda de identidade, assim, de quem a gente é, assim, sabe? Agora eu tô botando o Bento para ouvir as músicas que eu gosto e ele tá dançando, então tá dando certo. A gente tá equalizando um pouco essa playlist. Mas é muito desafiador o cenário da maternidade para uma mãe, mesmo uma mãe que quis muito um filho e que lutou muito por um filho. Isso não quer dizer que a gente também não sinta cansaço. Com certeza. É uma mudança brusca de rotina, né? E vida mesmo. Para finalizar, a última pergunta é totalmente relacionada ao quadro, né? Para quem chegou depois aí, o quadro Perolar vem do nome da historinha da pérola. A pérola é um produto de uma dor, né? Uma dor, um incômodo da ostra. Um grão de areia, um corpo estranho que entra ali, gruda no corpinho da ostra e a ostra reage. Ela reage de alguma forma, fazendo as camadas de nácar, que é a substância que vai ali invernizando aquele grão de areia até se tornar uma pérola. Quais foram, eu vou pedir para você 3 camadas que você considera que foram fundamentais nesse seu processo de perolar? Difícil. Eu acho que a primeira camada que definitivamente foi a mais importante na minha vida não envolve outras pessoas. E acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Envolve a fortaleza da Evelyn de se permitir recomeçar. Porque hoje eu consigo contar a história da minha vida de uma forma onde ela pode servir de inspiração, se Deus quiser, para muita gente, e que pode ser transformadora. Mas foi muito difícil. Muito difícil. 8 cirurgias, ter que passar pela 9ª agora de retirada dos ovários, não ter as 2 mamas. Acho que por isso que quem convive comigo dificilmente me vê reclamando de alguma coisa, sabe? Porque foi muito difícil para eu chegar até aqui. E as coisas que são menores não me importam mais tanto. Então, a primeira camada, com certeza, foi o fato de eu ter me permitido, né, que eu falo hoje, assim, eu comecei nesse Outubro Rosa a falar mais sobre o movimento do pé na bunda, sabe? Assim, do término do namoro, do término do relacionamento e do quanto aquilo doeu para mim. Mas a parte mais bonita dessa história não é o término. A parte mais importante dessa história foi eu ter me permitido amar de novo. E hoje eu entendo que aquilo não era amor, definitivamente não era. O amor é outra coisa. E o amor não é o amor romântico de que a gente está sempre bem. O amor é principalmente quando a gente não está bem e a gente lembra dos nossos votos no casamento. E a gente lembra do porquê que a gente está junto. E a gente lembra dizer que o amor é uma decisão. E a gente faz decisão diariamente, dentro de toda a dificuldade que a gente passa como casal. Porque a gente também é muito novo para passar por tanta coisa. E a gente passou por muita coisa só nós dois aqui dentro de casa. O luto da minha mãe, a perda da Cecília, a chegada do Bento que não vinha. A gente, como casal, a gente sofreu. Tinha dias que a gente não tinha força de levantar do chão, assim, de tão mal que a gente estava como casal. E o quão importante foi com que a gente se permitisse viver tudo isso. Sabe? Viver as coisas ruins, mas para conseguir valorizar quando o bom chegava. A ponto da gente não se perder com as coisas menores que chegavam e que podiam tirar o nosso eixo, sabe? Porque toda vez que chegava uma coisa assim, a gente falava, puxa, mas a gente já passou por tanta coisa mais difícil. Será que a gente não vale a pena a gente tentar um outro olhar para isso? Então, eu ter me permitido vem para a segunda casquinha dessa pérola que é o amor. O
o amor das pessoas que estão perto. Ó, sobre a primeira camada, minha mãe colocou aqui, isso se chama gratidão, né? Não deixa de ser um olhar de gratidão, assim, para... Não, é o olhar assim de que eu não sei explicar. Se eu pudesse, assim, é óbvio que o câncer não estaria na pauta da minha vida. Sim. Mas ele tá. E eu tô acolhendo. Eu tô acolhendo isso da melhor forma que eu posso. Porque tem tanta gente por trás disso também me inspirando a ser um ser humano melhor. Eu convivo com voluntariado e o voluntariado para mim é a minha fonte de inspiração diária, assim, diária, longe de ser assim, porque a gente compartilha dos nossos perrengues e das dificuldades juntos e uma conversa onde a gente entende de paciente para paciente e a gente celebra cada pequena conquista, onde a gente se entristece por cada tropeço que a vida traz pra gente, mas a gente sempre enfrenta isso junto, sabe? Com muito respeito, com muita compaixão um pelo outro. E isso ensina a gente a olhar para a gente mesmo com compaixão e com respeito para os nossos momentos, para as nossas histórias. E aí vem a segunda camada, que é se permitir ser amado dentro do que o outro pode dar como amor. Né? A gente cria essa expectativa de que o outro precisa ser da forma que a gente acha que tem que ser. O outro precisa ser da forma que eu acho que é o melhor. E o outro está dando o que ele pode dar. Isso me lembra muito nessa primeira cirurgia, com as 12 horas que eu fiquei no centro cirúrgico, eu perdi o movimento do braço esquerdo por conta da posição que eu fiquei. Né? Eu fiquei nessa posição e eu pincei um nervo. E levou muito tempo para o meu braço voltar ao normal. Eu não sentia meu braço, eu não tinha movimento completo do braço. Até porque eu tinha retirado a mama toda também. Então isso tinha limitação de dor. E era meu pai que escovava meu dente. Então ele entrava no quarto com um copinho d'água, escovinha, todo envergonhado, né? Por estar... E nos primeiros dias eu sentia muita raiva daquela situação, sabe? Assim, meu pai aqui escovando minha boca, tal, não sei o quê. E num desses dias, ele estava escovando e ele foi colocar mais água que o normal e eu me afoguei. E aí eu cuspi a água, eu olhei para ele, ele olhou para mim e a primeira reação que a gente teve foi rir. E a gente não ria há muitos dias de tudo que estava acontecendo. E naquele momento eu entendi que aquilo que meu pai tinha para dar era o máximo que ele podia me dar. E ele estava dando tudo que ele tinha para dar. Através desse gesto. Era todo o amor que ele tinha por mim demonstrado num escovar de dentes. E eu estava ali olhando para um outro olhar disso e eu sentia a raiva daquilo, de tudo que ele tinha para me dar. E isso mudou muito a minha vida em relação à expectativa que eu tenho dos sentimentos dos outros. Né, assim, hoje eu entendo que as pessoas dão aquilo que elas podem dar para mim, nem mais nem menos do que eu espero. E isso não quer dizer que eu não me frustre às vezes. Às vezes eu fico chateada, às vezes eu crio a expectativa de ter um relacionamento diferente e esse relacionamento não vem. Mas isso me faz com que também eu pegue leve comigo nesse sentido. Falar, é isso que tem, vamos embora. Você diria então que a terceira camada seria um ajuste de expectativas? E tem uma paciente que ela faleceu, mas ela para mim, ela queria Joana d'Arc, assim, ela tem uma frase sobre Joana d'Arc que fala que o túmulo dos heróis é o coração dos vivos. E para mim depois da minha mãe, ela é uma grande heroína na minha vida, assim. E ela tinha uma frase muito forte, assim. Ela descobriu o câncer no processo de tentar engravidar. Ela tentava engravidar e não conseguia, e aí ela foi construir um barco com o marido dela, né? E assim, e construindo o barco, ela engravidou e teve, né? E conseguiu realizar o sonho dela. Depois o câncer veio e ela, assim, ela tinha uma frase chamada assim. Ela dizia que sonhos são ajustáveis. Ela falava, sonhos são ajustáveis. E eu acho que essa terceira camada é essa resiliência para as coisas que chegam. Eu não tenho controle da vida. Eu não faço a menor ideia de como vai ser meu amanhã. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu não faço a menor ideia se tudo que eu te disse nesta 1h40 de live vai ser diferente amanhã. Eu não tenho controle disso. Eu tenho controle de como eu posso reagir em relação a isso no enfrentamento e no legado que eu posso deixar no coração das pessoas que estão perto de mim. E hoje tudo que eu quero ser é
é que se o meu filho crescer um dia e eu não estiver aqui, que ele tenha inúmeras referências e histórias para contar da mãe incrível que ele teve por perto, assim como eu penso na minha todos os dias. A gente tinha os nossos problemas, eu tinha o meu olhar adolescente de achar que eu sabia tudo e ela não sabia nada, que eu tinha razão e ela não tinha razão, que eu tinha passado por tudo nessa vida e ela não tinha passado por nada. E hoje, quanto mais eu vivo o processo de maternidade olhando para o meu filho, mais eu vejo minha mãe como uma baita mulher, que enfrentou muita coisa para que eu estivesse aqui hoje como mulher, não como a mãe que eu tinha expectativa que ela fosse, mas como a mulher que ela era, porque eu sou uma mulher que tem um filho e cada vez que eu olho para ele eu lembro da minha mãe e falo, nossa, você foi incrível, mãe. Você foi a melhor mãe que você poderia ter sido. Sabe? Você fez tudo o que você poderia ter feito pelos seus filhos, você fez, com todas as barreiras que você teve na época, com todos os desafios que você teve na época. E eu acho que é exatamente isso que eu espero que meu filho sinta por mim. Eu sei que ele não vai sentir, tá? Porque ele vai ficar adolescente, ele vai dizer que eu sou chata, ele vai dizer que eu sou errado, ele vai lembrar de um dia que eu gritei com ele, eu nem vou saber mais que dia é esse, mas que isso marcou a vida dele para sempre, e ele precisa fazer terapia por conta disso. Porque todo filho faz isso. Olha, eu vou te falar, não vai precisar chegar à adolescência, não. O Luca, de 2 anos, eu dei uma mordida na bolacha dele e ele começou a chorar porque eu tinha mordido a bolacha dele. Eu falei, filho, que coisa feia, mamãe divide tudo com você. Ele falou, coisa feia você, mamãe. Eu falei, eu não acredito. Você é um bebê, rapaz, que é isso? Mas então não precisa nem chegar à adolescência. eu fiz sanidade, eu reparti um pão no meio, achando que ele ia comer melhor, e ele ficou muito bravo comigo. Então, é outra coisa. Pode fazer o que a gente quiser, os nossos filhos, a gente é só instrumento para essa turma. Eu não faço a menor ideia do que uma mãe de adolescente enfrenta. Eu sei que eu sou uma mãe de um menino de quase 1 ano e meio, quase 2 aninhos aqui, que também tem a sua personalidade, está se descobrindo, e eu tenho que ter paciência. E muita falta. Mas paciência. Evelyn, que honra, que prazer ouvir sua história. Gente, deu 2 horas de live, inédito, isso nunca aconteceu. Muito obrigada mesmo. Sigam a Evelyn, ela tem muito a acrescentar. Deem uma vasculhada lá no Insta dela, nos projetos dela. Envie essa live para alguém que você acha que precisa ouvir. E é isso, muito obrigada, Evelyn. Quer falar mais alguma coisa? Quero te agradecer. A gente falou disso no bastidor, é muito desafiador falar sobre câncer e é muito nobre quando alguém que não tem o câncer perto quer falar sobre câncer. Eu quero te agradecer por todo o cuidado que você teve comigo nos bastidores, por querer saber quem eu sou, sabe? Isso já são quase 11 anos ali nesse chão oncológico, nessa estrada de terra. E dificilmente a gente pega alguém tão interessado na pessoa, sabe? Você foi muito igual a Fátima Bernardes, pra você ter uma ideia. Quando eu cheguei na Globo, a Fátima conhecia a minha história inteira. Olha só. Ela, você. Então, obrigada pelo seu interesse em se dedicar tanto para a gente falar de algo tão difícil. Do fundo do coração, eu espero que se isso fizer a diferença na vida de uma única mulher, para que ela comece a se olhar de uma forma diferente, valeu a pena ter passado por tudo que eu passei. Então, que a gente priorize a nossa saúde, pessoas que estão aqui, mulheres e homens, o Farley está aqui comigo. Então, para que a gente priorize sempre a nossa saúde, para que a gente entenda que é importante que a gente se cuide para cuidar das pessoas que a gente ama também. Então, né, cada cirurgia que eu faço preventiva, aí de fato, para o câncer não voltar, é pensando no quanto eu quero estar perto do meu filho, do quanto eu quero estar perto do meu marido, do quanto eu quero estar perto da minha família. Então, trazendo isso para um universo mais simples, né, é fazer seus exames, procurar o médico, não descuidar da saúde, pegar os exames, levar os exames para o médico, para que o médico diga que você está bem ou que você precisa investigar alguma coisa. Essas três não procrastinar. São super importantes. E para vocês, pacientes com câncer que estão aqui me ouvindo hoje, tem bastante gente do voluntariado também, para que saibam que a gente está sempre pertinho e que a rede social existe hoje com histórias muito coloridas e diferentes, coloridas pensando em cânceres diferentes, em tipos de câncer diferentes. A gente está aqui para acolher cada uma dessas histórias. Obrigada. Eu fico até o final. Muito obrigada.
Obrigada a vocês que ficaram até o final. Obrigada pelos comentários. A gente não conseguiu ler, senão ia se perder da pauta aqui, mas a gente viu muita mensagem de carinho. E muito obrigada a todos. Um beijão. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.